O que que vai rolar? Português e lógica essencial para concursos. E agora, nesse encontro, a gente retoma um pouquinho da parte de raciocínio lógico. Adriana Figueiredo, vamos estudar diagramas lógicos. Vamos começar a estudar o que chamamos de proposições categóricas. Estou colocando aqui como parte 1, porque a gente vai dividir essa parte que está aqui em 2 vídeos, tá bom? Nesse vídeo aqui, então, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho do que a gente chama de proposições categóricas na forma canônica. A gente tem duas formas que a gente vai estudar nesse vídeo aqui, que são as formas todo A é B e nenhum A é B. Então, vamos primeiro organizar aqui as ideias. O que do ponto de vista lógico, a gente define como sendo uma proposição categórica? De maneira bem direta, bem objetiva, proposições categóricas vão ser proposições que vão apresentar quantificadores. E aí eu não te ajudo muito com essa definição se eu também não te explicar o que são os quantificadores. Então a gente tem basicamente dois quantificadores. O quantificador que a gente fala que é o quantificador universal e o quantificador existencial. Se a gente for levar para o lado do rigor mais técnico, a gente tem um quantificador universal, que é o todo. Mas, didaticamente, para poder facilitar a explicação aqui em algumas questões, eu particularmente digo que a gente tem dois quantificadores universais, o todo e o nenhum. Só que o nenhum, daqui a pouco a gente vai ver que no final das contas o nenhum, ele é um todo, só que é o todo negativo, ele é um todo camuflado. Então, por isso que, se a gente for levar ao pé da letra, a gente tem um quantificador universal, que é o todo. Só que a gente vai falar muito de todo e nenhum. Então, ficam parecendo que são dois, mas na realidade é o quantificador universal, que é o todo. Quando a gente fala das proposições categóricas, então, a gente tem quatro formas básicas. Essas formas básicas a gente chama de formas canônicas. Formas canônicas, formas básicas. São quatro formas. Quais são essas quatro formas? Todo A é B, nenhum A é B, algum A é B e o algum A que não é B. Então são essas quatro formas. Todo A é B, nenhum A é B, algum A que é B e o algum A que não é B. Nesse vídeo, então, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo as duas formas que trazem quantificador universal, todo e nenhum, perfeito? Bem, aqui a gente não tem como jogar o slide tela cheia mesmo, né? Então acho que talvez a Tem, letra vai ficar um tem, pouquinho... Bruno. A gente consegue? Tem Não, como não jogar o consegue. slide todo? Acho que Não consegue, né? é. Não Não, consegue. né? Então Não. tá, a gente vai ter que ficar com a tela talvez fique, né? A letra talvez fique um pouquinho pequena para vocês que estão assistindo aqui com a gente no ao vivo ou mesmo na plataforma, legal. Dá uma olhada aí então no material, tá bom? Para acompanhar e para que o texto fique mais claro para vocês. Mas então vamos lá. Organizando então as ideias. Falei de proposição categórica, eu tenho que falar de uma proposição que traga quantificador. É basicamente isso. Aí você vai me perguntar assim, ah, poxa, mas aí cai questão de prova perguntando se a proposição é categórica? Não, tá? Não que eu me lembre, ou isso aqui está fora aí da incidência dos temas que aparecem. Não é de praxe qualquer banca perguntar se a proposição é categórica ou não. Isso é mais para a gente conseguir estreitar a comunicação aqui no curso. Quando eu falar de proposição categórica, eu vou falar então de uma proposição que vai ter que apresentar quantificador. Lembremos, quais são os quantificadores? Eu tenho o todo, o nenhum e o algum. O algum, que é o nosso quantificador existencial, ele vai poder ser substituído por expressões, daqui a pouquinho eu organizo isso, por expressões tais como existe, pelo menos um, há. Então, quando eu digo para vocês que algum aluno é brasileiro, algum aluno é brasileiro, é porque há aluno que é brasileiro, existe aluno que é brasileiro, pelo menos um aluno é brasileiro, perfeito? Então, proposição categórica tem que ter quantificador, seja universal ou existencial. Todo, nenhum, algum ou algum dos sinônimos para o algum que a gente usa. Pelo menos um, o existe e o há. Beleza. Proposições categóricas apresentam basicamente quatro formas. As quatro formas canônicas. Todo A é B, nenhum A é B, algum A é B e o algum A que não é B. A gente agora vai começar a aprofundar um pouquinho no estudo do todo A é B. Então, essa forma, todo A é B, a gente vai trazer, a gente fala que a gente está estudando os diagramas lógicos justamente porque a gente vai usar desenhos, a gente vai usar os conjuntos para poder representar esse tipo de sentença, tá bom? Para cada uma dessas quatro formas, a gente vai ter um desenho usando conjuntos. Então, quando a gente fala do todo A que é B,
o que eu tenho? Eu tenho dois conjuntos, então vamos dar um exemplo aqui de uma frase da forma todo A e B. Posso colocar para vocês, por exemplo, que todo aluno é brasileiro. Quando a gente fala disso, vocês vão ter que começar a perceber, então, duas características, dois conjuntos. Que a gente vai tratar dentro dessa aula, o tempo inteiro é importante que vocês observem essas características do ponto de vista lógico, como se fossem conjuntos, tá bom? Então, quando eu digo assim, olha, todo aluno é brasileiro, eu tenho duas características, eu tenho dois conjuntos. Eu tenho o conjunto, que é o conjunto dos alunos, e eu tenho o conjunto que é o conjunto dos brasileiros. Quando eu digo que todo aluno é brasileiro, eu intuitivamente percebo que esse conjunto dos alunos, ele tem que estar dentro do conjunto dos brasileiros. Todo aluno é brasileiro, então o conjunto dos alunos tem que estar dentro do conjunto dos brasileiros. E aí a gente já começa, então, a trazer alguns termos aqui um pouquinho mais técnicos. Por exemplo, deixa eu só arrumar aqui um slidezinho para eu poder... Aqui, ó. Então, vamos tomar essa frase como exemplo, tá bom? Todo aluno é brasileiro. Então, em termos de conjuntos, eu tenho o conjunto dos alunos, tenho o conjunto dos brasileiros. E aí eu vou colocar aqui, olha, o conjunto dos alunos, isso aqui é muito importante, ó, o conjunto dos alunos dentro do conjunto dos brasileiros. Ok? Isso daqui, vamos lá. Daqui, por exemplo, isso aqui tem uma relação muito próxima com o que a gente estuda, por exemplo, dentro de argumentação, né? A partir de uma premissa como essa, por exemplo, se eu acrescento ali como premissa, todo aluno é brasileiro, aí eu viro e falo assim, o José é um aluno. Então, se eu der ao José a característica de ser aluno, isso vai me permitir concluir também que ele vai ser o quê? Que ele vai ser um brasileiro. A partir do momento que o José está dentro do conjunto dos alunos, ele estará naturalmente dentro do conjunto de quem? Dos brasileiros. Agora, se eu disser, por exemplo, Ana é brasileira, o fato de Ana ser brasileira não vai me permitir concluir, por exemplo, que ela é o quê? Que ela é uma aluna. Por quê? Porque a Ana pode ser uma brasileira que esteja aqui nessa região, por exemplo. A Ana é brasileira. Eu posso colocar a Ana aqui, olha. A Ana está dentro do conjunto do Brasil, mas a Ana não está dentro do conjunto o quê? Dos alunos. Então, isso aqui é a parte de diagramas lógicos, né? Ela acaba sendo um pré-requisito muito importante para quem depois vai para a parte de argumentação. Seja a argumentação dedutiva, que a gente trabalha aqui dentro da lógica, ou mesmo a argumentação dedutiva, a argumentação indutiva, que muitas vezes vocês estudam dentro da língua portuguesa, né, Adri? Para os concursos aí de alto nível. Mas essa parte dos diagramas lógicos, ela é um pré-requisito importantíssimo, por exemplo, para você depois dominar bem a parte de argumentação. E aí, quando eu chego lá na parte de argumentação, eu me pego em vários momentos chamando a atenção dos alunos para essa parte aqui do curso, que é quando a gente começa a aprender a representar essas proposições categóricas por diagramas. Então, sentenças da forma todo A é B, vocês vão guardar que é um conjuntinho dentro do outro. Todo A é B, é o conjunto A dentro do conjunto B. De maneira mais técnica, porque isso cai em questões de raciocínio lógico, de maneira mais técnica, a gente pode dizer isso que está aqui, ó, que o conjunto dos alunos, ó, o conjunto dos alunos, a gente usa esse termo aqui, ó, está contido. O conjunto dos alunos está contido no conjunto dos brasileiros. Ó, o conjunto dos alunos está contido no conjunto dos brasileiros. Quando a gente fala que está contido, é o que no português, né, na linguagem de boteco, a gente fala assim, está dentro. O conjunto dos alunos está dentro do conjunto dos brasileiros. Só que numa questão de raciocínio lógico, dificilmente o examinador vai se comunicar assim, falando que está dentro. Ele vai usar o termo que está contido, perfeito? Se o conjunto dos alunos está contido no conjunto dos brasileiros, a gente pode dizer de maneira equivalente, olha aqui esse termo que eu estou usando, essa reescrita, ela é uma reescrita equivalente. E eu não estou usando regra de equivalente, é uma reescrita, certo? Então, de maneira equivalente, eu posso dizer que o conjunto dos brasileiros contém o conjunto dos alunos.
Se o conjunto dos alunos está contido no conjunto dos brasileiros, eu posso concluir de maneira correta que o conjunto dos brasileiros contém o conjunto dos alunos. Então, a gente pode deixar isso aqui anotado, tá bom? Olha, o conjunto dos brasileiros contém o conjunto dos alunos. De maneira ainda mais técnica, indo para uma linguagem bem matemática, Dri, quando a gente tem na matemática um conjunto dentro do outro, a gente fala que aquele conjunto ele é um subconjunto. Quando eu tenho um conjuntinho que está todo dentro do outro, a gente fala que ele é um subconjunto. Então, aqui eu posso falar que o conjunto dos alunos é um subconjunto do conjunto dos brasileiros, tá? Aí essa já é uma linguagem bem do raciocínio lógico matemático. De maneira geral, a gente não vai, talvez, né, no cotidiano, usar o subconjunto, mas para quem vai fazer uma prova é importante estar ligado nisso. Quando um conjunto está dentro do outro, a gente fala que ele é subconjunto. Então, eu posso dizer que essa frase aqui, ó, todo aluno é brasileiro, ela equivale, do ponto de vista lógico, a se afirmar que o conjunto dos alunos é subconjunto. O conjunto dos alunos é subconjunto do conjunto dos brasileiros. Perfeito? Ah, mas isso aqui não cai em prova. Cai, tá bom? FCC, TRT Paraná. Ano passado a gente teve questão que cobrou exatamente isso. Era uma frase que tinha lá o todo e que a redação que ele trouxe de forma equivalente foi uma redação usando o termo está contido ou contém. Acho que foi uma dessas duas, ou está contido ou contém, tá bom? Então, o que eu preciso que você comece a carregar de ideias? Falou do todo A é B, eu tenho um conjunto dentro do outro. É comum alguns alunos me perguntarem o seguinte, professor, aliás, deixa que eu vou encaixar isso aqui no outro momento, vamos deixar quieto isso aqui por enquanto. A gente tem então essas reescritas, e aí tem outras que vão ser importantes, tá bom? No material de vocês aí está anotado que uma sentença da forma todo A é B, ela acaba sendo equivalente a uma sentença da forma nenhum A que não é B. Então, o que que acontece? Quando a gente tem o nenhum junto com o não, esse nenhum junto com o não, ele acaba trazendo uma ideia, no fim das contas, afirmativa. Quando eu digo para você que nenhum aluno não é atrapalhado, nenhum aluno não é atrapalhado, no final das contas, do ponto de vista lógico, isso equivale a se afirmar que todo aluno é atrapalhado. O nenhum junto com o não, como são duas palavras que trazem uma ideia negativa, no fim das contas isso acaba gerando para a gente uma ideia de afirmação. Então, se eu afirmar que nenhum aluno não é atrapalhado, nenhum aluno que não é atrapalhado, no fim das contas, equivale a todo aluno é atrapalhado. Então, aqui, eu preciso que, do ponto de vista lógico, você guarde que o nenhum mais o não, ele vira o todo. O nenhum junto com o não, ele vira o todo. Vira e mexe, a gente acaba pegando uma ou outra alternativa, que às vezes o cara coloca lá o nenhum junto com o não, e a galera embarca só naquele nenhum, fica olhando só para o nenhum. E às vezes tem a impressão de que o quantificador que no fim das contas está ali é o nenhum. Só que aí o nenhum junto com o não, eu preciso que você entenda que o que a gente tem na realidade é um todo. Então, essa sentença que eu estou usando aqui para vocês como exemplo, ó, todo aluno é brasileiro, dizer que todo aluno é brasileiro, no final das contas, equivale, fiquem atentos a esse termo que eu estou usando toda hora, essa reescrita é uma equivalência. Todo aluno que é brasileiro, no fim das contas, equivale a se afirmar isso, olha, que nenhum aluno, cadê minha canetinha, pera, deixa eu tentar entender por que ela não está escrevendo, deixa eu ver, parou, ah não, voltou, ó, acho que é a região ali que ela não estava pegando, vamos colocar assim, ó, nenhum aluno, sim, foi, nenhum aluno não é brasileiro, ok? Ó, o nenhum junto com o não, ele acaba virando o quê? O todo. Nenhum aluno não é brasileiro, vai ser a mesma coisa que se afirmar que todo aluno é brasileiro.
Aí, agora sim, a gente vai entrar numa ideia que é importante, que é o seguinte. A gente tem algumas formas que são comutativas e outras que não são. O que é a ideia da comutatividade? É a ideia de você poder trocar a ordem daqueles conjuntos na frase. A gente vai perceber que tem trocas que a gente faz que no final das contas não alteram a ideia, a mensagem que está sendo passada, enquanto tem outras trocas que a gente faz que alteram. Então, se eu digo para vocês, o exemplo que eu estou usando é esse, ó, que todo aluno é brasileiro. Será que é correto concluir, já que todo aluno que todo aluno é brasileiro, será que é correto concluir então que todo brasileiro seja um aluno? Vou usar até um outro exemplo que didaticamente talvez facilite mais ainda para vocês. Se eu disser para vocês simplesmente que todo mineiro é brasileiro, então escute essa mensagem. Todo mineiro é brasileiro. Beleza. Da sentença, todo mineiro é brasileiro, eu posso concluir então que todo brasileiro é mineiro? Aí a gente vai ver que a volta ela não funciona, certo? Dizer que todo mineiro é brasileiro, olha qual que é a lógica. É o conjunto dos mineiros tá dentro, né? Então, ó, Minas, literalmente, dentro do Brasil. O conjunto dos mineiros dentro do conjunto dos brasileiros. Agora, a volta ela não é garantida. Todo mineiro é brasileiro. Agora, dizer que todo brasileiro é mineiro, isso não é verdade, né? Se eu pegar um elemento que nasceu no estado do Rio de Janeiro, que nasceu no estado do Ceará, que nasceu no estado do Amazonas, esses elementos são brasileiros, mas, no entanto, não vão ter a classificação de mineiros. Então, a volta, ela não é válida. Então, a gente entende, eu sou muito viciado em ficar mostrando aqui, né? Só que hoje eu estou sem o quadrinho para mostrar. Todo aluno é brasileiro, eu não posso, do ponto de vista lógico, dizer que da sentença todo aluno é brasileiro vai valer a equivalência que todo brasileiro é aluno. Então, todo A, isso vira e mexe, cai em prova, tá bom? Da sentença, todo A é B, você não necessariamente pode concluir que todo B seja A. Existe uma situação específica em que essa forma ela vai ser comutativa? É possível que o todo A é B seja equivalente ao todo B é A? Sim. Única e exclusivamente quando os dois conjuntos forem idênticos. Então, quando eu tenho dois conjuntos A e B com rigorosamente os mesmos elementos, aí é claro que vai ser válida a volta, porque se são os mesmos elementos, vou poder garantir que todo A é B como todo B é A. Só que, de maneira geral, não vale, então, como regra, que a forma todo A é B seja comutativa, certo? Então, a gente coloca como regra que todo A é B não é uma forma comutativa. Se eu disser para vocês, todo aluno é feliz, beleza. Da sentença todo aluno é feliz, eu posso concluir que todas as pessoas felizes são alunas? Não, não posso, porque a forma todo A é B, ela não é comutativa, tá bom? Essa questão da comutatividade que eu estou falando para vocês aqui, a gente tem questões de prova, a gente tinha um modelo de prova da ESAF, que durante anos eu trabalhei com algumas turmas e que eu sempre falava assim, poxa, o cara não é possível que ele não está vendo o vacilo que ele está dando aqui na hora de criar as alternativas. Que eram alternativas que ele criava com frases que eram comutativas. Então, eram como se ele criasse alternativas idênticas, né? Porque se as frases são comutativas, é como se ele estivesse dando 2, 3 respostas iguais. E como que você vai criar uma questão de prova em que você coloque 2, 3 respostas iguais? Então, durante muito tempo, eu falei assim, pô, o cara, não é possível que ele não está vendo o vacilo. E depois me caiu a ficha de que muito pelo contrário, né? Talvez uma das sacadas que os examinadores quisessem era que o candidato percebesse ali, na maldade, que as alternativas elas iriam se destruir, vamos dizer assim, e acabaria sobrando só uma. Então, essa questão da comutatividade, ela é muito sutil, mas é muito importante que vocês saibam. A forma, todo A é B, ela não é comutativa. Da sentença, todo carro é azul. Eu não posso concluir que todo elemento que seja azul vai ter que ser um carro. Todo brasileiro é feliz. Eu não posso concluir que toda pessoa feliz seja brasileira. A gente tem que organizar isso porque no som, como eu falo muitas vezes, né, só no ouvido, a gente fica muito com a intuição de que essas duas frases elas são iguais, eu acho que elas são iguais, está me soando como parecidas. E aí a gente usa os diagramas justamente para colocar no papel e mostrar pelo desenho que o que às vezes, né, na intuição fica parecendo igual, quando a gente coloca no papel, a gente percebe que essas equivalências elas não se comprovam. Então, para a forma todo A é B, guardar que o todo ele é o nenhum junto com o não, guardar essas reescritas que eu coloquei aqui, está contido, contém, é subconjunto. Tem outras aqui no material de vocês, ó, ali embaixo.
Aí aqui eu coloquei para vocês, então, ó, de forma geral é representado assim, o conjunto A dentro do conjunto B, perfeito? E aqui embaixo tem uma equivalência que para a gente também é muito importante, que é a relação do todo com o conectivo cientão. Quando eu digo para vocês, igual está anotado aqui, né, que todo aluno é brasileiro, quando eu afirmo que todo aluno é brasileiro, do ponto de vista lógico, eu posso trazer esse todo para uma ideia de condicional. Todo aluno que é brasileiro, eu posso reescrever dizendo que se é aluno, vou deixar anotado aqui, olha, se é aluno, peraí que a caneta tem hora que ela está falhando, o porquê eu não sei, pronto, foi, ó, não estou entendendo, peraí só um pouquinho, gente, ela tá para mim aqui mesmo, André? Será que Tá. jogou para anotar daí ou não? Tá para mim tá mesmo, pra né? você, é. Então, peraí. Se... Pronto. Quando eu rabisco, a danadinha vai. Ó. É porque tem uns espaços aqui que parece que ela não pega. Vamos lá, ó. Se é aluno... Aconteceu isso comigo também. Foi, né? Então, ó, se é aluno, então... é brasileiro. Isso aqui é muito explorado, tá bom? Só ver aqui dúvidas. Tá. Quando a gente tem um todo, então, lembrar que esse todo ele vai poder ser relacionado a uma condicional, tá bom? Todo aluno que é brasileiro, eu posso dizer que se é aluno, então é brasileiro. Aqui, gente, nessa nossa aula, que aí a gente lida com um público extremamente heterogêneo, a galera que está aqui com a gente no ao vivo já tem noções sobre algumas regras de equivalência para o conectivo cientão, e principalmente, vocês que assistem dentro da plataforma, pode ser que você seja um aluno que já avançou um pouquinho e tenha noção de outras regras de equivalência para o cientão. Estou falando aqui, por exemplo, de contrapositiva, de equivalência do cientão para o conectivo ou. Nesse momento aqui do nosso curso, Português e Lógica, eu não vou mexer com isso não, tá? Errado não tá, se você já tem essa noção tá perfeito, mas é só porque para o momento aqui do nosso curso não vejo necessidade de a gente entrar nesse ponto. Então, o que eu preciso que você saia desse vídeo ciente? Que sentenças da forma todo A é B, elas podem ser reescritas como condicionais. Então, se eu disser, todo carro é importado. Todo carro é importado, do ponto de vista lógico, eu posso dizer que é a mesma coisa que se é um carro, então é importado. O mais correto, mas aí não quer dizer que os examinadores vão levar isso ao pé da letra, tá bom? O mais correto é você mostrar que tem elementos. Então, dizendo algo do tipo, olha, se o X é um aluno, então o X é brasileiro. Se o elemento é carro, o ideal seria sempre que na redação a gente trouxesse alguma coisa desse tipo, tá bom? Mostrando que é um indivíduo, que é um elemento, que se a pessoa... Mas, de maneira geral, a gente aceita, todo aluno é brasileiro. Então fica, se é aluno, então é brasileiro. Tem bancas, FGV, por exemplo, quando coloca situações semelhantes a essa, tem examinadores que às vezes dão um nome. Então ele coloca assim, já da sentença, todo aluno é brasileiro, é correto concluir que se Maria é aluna, então ela é brasileira. É a forma que o examinador tem de evidenciar que ele está tratando aquela pessoa como um elemento. O ideal, quando a gente sai do todo para o cientão, é marcar a ideia de elementos. Então, de novo, tanto que no material de vocês está assim, se o X é aluno, então o X é brasileiro. Isso, na prática, pode se transformar em se o indivíduo é aluno, então ele é brasileiro. Se Antônio é aluno, então ele é brasileiro. Perfeito? Mas não dá para lidar num mundinho colorido de perfeição por parte dos examinadores. Então, o mínimo do mínimo, saber que o todo ele acaba se transformando em uma condicional, em uma sentença do tipo se então, beleza? Aí, o que eu preciso que vocês tenham noção? O todo, ele é só, digamos, o ator principal, mas a gente pode ter expressões que trazem a ideia do todo sem usar o todo. Então, se eu dissesse para vocês assim, olha, que qualquer aluno é brasileiro, esse qualquer ele passa uma ideia universal de qualquer maneira. Qualquer aluno é brasileiro.
A gente já teve questão de prova, por exemplo, do Sebrasp, em que o examinador usou o termo cada um. Cada um dos alunos é brasileiro. Então, esse cada um, ele passa uma ideia de que, apesar dele citar o cada um, mas esse cada um, no final das contas, ele se transforma o quê? Em todos. Cada um dos alunos é brasileiro. É porque ele está querendo dizer o quê? Que todos os alunos são brasileiros, certo? Então, essas expressões, eu não sei, né, no português que tipo de classificação que elas acabam recebendo, mas, do ponto de vista lógico, elas são sinônimas ou equivalentes. Total. O todo com qualquer um, com cada um. Ô Bruno, eu fico, nossa, é muita correlação com o que a gente vê hoje no português, por exemplo, da FGV. Mais uma vez, a gente ratifica como essas bancas hoje no português estão tentando trazer esses conceitos do raciocínio lógico para as provas de português. Que no fundo é essa tentativa que as bancas têm, né? De mudar o português, assim, a maneira como é ensinada. E tudo que você está falando aí tem muita correlação, não só com o português, como o que hoje é pedido nas provas de português. Eu só queria te pedir, para a gente, antes de ir para o outro, para você só me ajudar a ver se eu entendi algumas coisas aqui. Sim, mas quando perfeito. você terminar... Faça seus resumos. Não, mas porque aí, seus resumos Bruno, são sempre... Então vamos. Então volta um slide ali, só para volta aquele anterior, isso. Só para eu tentar entender umas coisas aqui para ver se eu entendi, tá bom? Então aí a gente aproveita e já faz o resumo. A gente já está fechando essa primeira parte? Tá. Sim, do todo sim. A gente daqui a pouquinho vai para o nenhum, mas é isso mesmo. A primeira parte é isso, até aqui que eu queria ir. É isso aí, vai. Então vamos então. Antes, então vamos fazer um resumo, vamos só topicalizar então. A gente não precisa escrever tudo, a gente só topicaliza. Vai. Tá. Quer que eu vou anotando? Quer que eu vou anotando, é isso? É melhor ir em cima então. É melhor ir em cima porque eu não queria deixar de olhar para isso. Eu não queria deixar de olhar para isso. Perfeito. Então vamos lá. Ok. Então, a gente está estudando as proposições categóricas, não é isso? Esse é o assunto, né? É assim que vem no edital, Bruno? É assim? É assim que vem? Não. Como vem? Então, dificilmente os editais vão mencionar proposições categóricas. É super importante você perguntar isso, tá bom? De maneira geral, os editais falam sobre diagramas lógicos. Aí, a gente que já está acostumado a lidar com o assunto e sabe que dentro de diagramas lógicos a gente tem que conceituar proposições categóricas, mas vão ser pouquíssimos os editais que vão mencionar o termo proposições categóricas, tá? Entendi. Então, veja se é isso. Quando os editais fazem menção a esse assunto, eles mencionam diagramas lógicos, que são esses desenhos aí que a gente está aprendendo também, não é isso? Então, eles fazem alusão aos desenhos, só que você ensina, antes de falar dos desenhos, você ensina as proposições categóricas. O que são proposições na língua portuguesa? Proposições são afirmações, afirmações e categóricas, por quê? Porque elas estão no campo da certeza. Então, o que seria uma proposição categórica? Uma afirmação que permite dedução certa, categórica, ou seja, não é chute, não é... Então, são proposições seguras, categóricas seguras, no campo semântico da certeza. Por quê? Porque é isso que a gente está vendo, todo A é B, tudo isso é proposição. Proposição é uma frase, uma afirmação ou negação, e aí você vai, todo A é B, nenhum A é B, enfim, a gente vai ficar aqui fazendo proposições. E categóricas por quê? Porque elas criam ali uma certeza, uma afirmação ou negação certa, beleza. Ou seja, que não é dúvida, duvidosa, hipotética, entendeu? Beleza, aí a gente começou aprendendo, então entendi. Aí a gente vai aprender as formas canônicas. A gente viu uma primeira forma canônica, que é todo A é B. Forma canônica, então, é aquela forma padrão, né? A forma tida como padrão. Por que a gente tem que conhecer a forma padrão? Porque a partir dela a gente vai conhecer, a gente vai estudar variações, né? Então, para a gente entender as variações, a gente tem que conhecer o padrão, que é o que você falou que é canônico, é isso?
Isso aí. Então vamos lá. É isso mesmo, tá? A ideia de canônica é justamente ser dessas formas básicas. E aí o que eu sempre comento nas aulas é isso. Que quando a gente pega uma proposição categórica, ou seja, uma proposição que tenha o todo, o nenhum e o algum, se aquela proposição ela não tiver na forma básica, a gente consegue jogar ela para uma das formas básicas, que são justamente essas reescritas que a gente está fazendo. Então, igual, por exemplo, nenhum aluno não é estudioso. Nenhum aluno não é estudioso, essa frase que tem o nenhum junto com o não, ela não é uma forma canônica, ela não é uma das formas básicas. É uma As variante. formas básicas são todo A é B, nenhum A é B, algum A é B e o algum A que não é B. Só que aí o que a gente fala é, se ela é uma proposição categórica, mas ela não está numa das formas básicas, eu vou conseguir jogar ela para uma dessas formas básicas. Que aí é justamente o que você acabou de mencionar. Então, o nenhum junto com o não vira quem? Vira o todo. Aí eu consigo trazer essa frase para uma forma básica que é, no caso, todo A e B. Tá perfeito que você colocou, tá bom? Tá bom. Então, canônico permite reescritas, que são as reescritas, as variantes, que vão equivaler, são as equivalências, que vão equivaler a essas básicas canônicas, que são consideradas, então, o padrão. Beleza. Aí, vamos lá. A primeira forma canônica que a gente está estudando, então, neste vídeo, é todo A é B. Bom, esse todo, na gramática, assim como nenhum, e é isso, e são algumas conclusões a que eu fui chegando aqui com a sua aula. Então, qual conceito gramatical ajuda a gente? Muitos conceitos. Tem muita coisa aqui que cai em prova de português que vai ajudar a gente agora. Primeiro, a gente, nas proposições categóricas, nessas formas canônicas, a gente começa olhando para um todo. O todo é o pronome indefinido. Então, Bruno, coloca aí número 1. Número 1. Ok. Aí a gente vai fazer algumas anotações. Então, vamos lá. Pronome indefinido. Pronome indefinido, na gramática, é uma categoria super poderosa gramatical, porque a gente quase não dá ideia para ele quando estuda lá na escola, e ele, nas provas hoje, ele faz um estrago, porque hoje as bancas que estão mais à frente, como o Sebrasp, FGV, elas vão a fundo no pronome indefinido, questionando a maneira como ele é ensinado nas escolas. Ele é ensinado de uma maneira tosca, assim, pronome indefinido é indefinido. É aquele que indefine. Aí, as pessoas ficam olhando para ele e falam assim, indefine o quê? O que é isso? Alguém, algum, qualquer, cada. Então, veja, o conceito de pronome indefinido, para a gente entender o raciocínio lógico, os diagramas lógicos, é fundamental hoje que a gente entenda que pronome indefinido não é simplesmente apenas um pronome que indefine. Ele deve ser dividido em duas categorias. Então, pronome indefinido, a gente, antes de citar exemplos, a gente vai dividir em dois subgrupos, que são, pronome indefinido pode ser aquele que generaliza. Então, isso, ele generaliza. Hoje é assim que cai na FGV. Generaliza ou, não é e, é ou mesmo, então é um segundo tipo. Pode ser aquele que indica quantidade indefinida. Quantidade indefinida. Bom, então, veja. Por que está caindo tanto em prova o pronome indefinido? Porque o que as bancas querem é que o candidato veja essa diferença de papéis. Ou seja, não dá para colocar tudo no mesmo pacote, a pronome indefinido é tudo igual. E aí, quando você foi me trazendo esses exemplos aqui, cara, que maravilha. Porque eu fui vendo assim, óbvio que a gente tem que saber a diferença entre um grupo e outro, porque isso, inclusive, vai ajudar a gente no raciocínio lógico. Porque generalizar é diferente de indicar quantidade indefinida. Então, nessa primeira forma canônica, a gente está olhando para um todo. O todo já é um exemplo de pronome indefinido que generaliza. Então, lá no grupo do generaliza, a gente podia até, hein, Bruno, criar umas caixinhas de exemplos. O que você acha daquilo que você faz bem, hein? Sim. O que você acha? Vamos aqui.
Vou anotar aqui do lado mesmo. Tá bom. Aqui mesmo, você acha? Eu acho que dá. Todo. Se você tirar esse Vamos ou lá. aí, do meio, né? O que você acha? É porque aqui, ó, eu não tô conseguindo passar a nossa borrachinha de sempre. Se eu tirar... Deixa, eu vou tirar. É que eu tenho que apagar tudo. Mas, ó, vamos lá. Depois eu anoto ali embaixo de novo. Ó, Então, o vamos lá. todo... O todo. Veja, todo, quando você fala todo, você está generalizando. Todo, você não está quantificando, você não está... Você entende que o pronome indefinido, ele pode ter um papel ou outro papel, dependendo do pronome? Esse todo, você não está contando, você está dizendo que é todo mundo. É por isso Todo mundo. que o nenhum entra aí também. Entra aqui É também. por isso que ele é Isso uma aí. equivalência no raciocínio lógico, porque lá no português, ele é um outro pronome indefinido que equivale ao todo, porque ele é outro que generaliza. Para o aluno entender isso, é importante, então, agora, a gente ir para o bloco de baixo, que é quantidade indefinida. Indica quantidade indefinida. Quantidade vaga. Quantidade vaga já é, por exemplo, que a gente deve ver aí mais adiante nas equivalências aí e representações, a gente deve ver outros do tipo, quando a gente diz assim, algum, quando você fala assim, algum, isso ele aí. indica uma quantidade vaga. Porque quando você fala algum, você não está dizendo, você não está querendo generalizar, você está querendo quantificar de uma maneira vaga, ou seja, quantos? Não, algum. Então, é por isso que ele entra no segundo bloco. O que eu quero dizer é que hoje a banca, por exemplo, a FGV, já cobra a diferença entre eles. Para o leigo, é tudo a mesma coisa, e não é. E não é também no raciocínio lógico. Ou seja, o algum é diferente do todo. Porque quando você fala, o que eu digo é, semanticamente, cada um tem um papel. Dentro daquele bloco ali do todo e nenhum, entra o qualquer. Porque o qualquer, ele também generaliza. Quando você diz qualquer brasileiro, voltando lá àquela sua frase, qualquer brasileiro, qual foi? Qualquer brasileiro, qualquer aluno é brasileiro. Qualquer aluno é brasileiro? Por que qualquer aluno é igual a todo aluno é brasileiro? Porque eu estou generalizando, porque eu estou trocando um pronome indefinido que generaliza por outro pronome indefinido que generaliza. O que o aluno precisa entender é, primeiro, nessas equivalências, se você troca um pronome indefinido que generaliza, você terá que trazer uma mesma ideia de generalização e não de quantificação, senão não vai ser equivalência. Então, é por isso que quando eu digo, aí, Bruno, anda adiante um pouquinho para o outro slide. Quando eu digo que, vamos lá, todo aluno é brasileiro, então, vamos lá, todo aluno é brasileiro. Se eu digo que todo aluno é brasileiro, eu estou generalizando, dizendo que todo aluno, qualquer aluno, é brasileiro. Então, se eu chegar para você e falar assim, a troca de todo aluno por qualquer aluno é brasileiro, geraria mudança de sentido? No português, não, porque eu estou generalizando do mesmo jeito. E no raciocínio lógico, pelo jeito, também não, porque é uma equivalência. Também não. E se você trocar o todo pelo nenhum, veja, apesar de ambos serem pronomes indefinidos que generalizam, eu vou, como nenhum generaliza, e você me disse que ele é uma variante do todo, que demais isso. Porque, na verdade, o que existe mesmo é o todo, porque o nenhum é uma variante do todo, que nega o todo. Então, veja, o nenhum generaliza igual ao todo, só que ele nega o todo, porque o todo é um monte de gente dentro, o nenhum é zero gente dentro. Aí, então, ambos generalizam, mas por caminhos opostos. Então, para quê? Então, é por isso que eu não posso trocar apenas o todo por nenhum. Para que equivalha, ainda que ambos generalizem, eu vou precisar de uma outra negação. Porque o nenhum negou. Se quando ele nega o todo, aí eu estou negando o que eu disse. Para que eu reescreva o que eu disse, eu vou precisar do não. Por isso, a outra coisa que eu aprendi agora foi que para equivaler ao todo, eu tenho que ter o nenhum seguido de uma negação. Porque o nenhum,
generaliza, mas ele nega o todo. É isso? Sim, eu estou entendendo o que você está falando. É isso mesmo, tá? A gente daqui a pouco, de maneira um pouquinho mais técnica, a gente não vai falar que o nenhum nega o todo. Ô Bruno, Não, é eu sério. odeio quando você fala de maneira um pouquinho mais técnica, tipo, vai falar do meu jeito. Não, mas está certo. É só porque daqui a pouco a gente não vai falar que o todo nega o nenhum ou que o nenhum nega o todo. Tá bom. Mas é isso. É porque a gente aqui, é justamente porque a gente não está falando do processo de negação. Como a gente está falando de um processo de reescrita, Tá bom. como a gente quer gerar a mesma coisa, como o nenhum ele já traz uma ideia negativa, para completar, para virar o todo, eu tenho que dar um outro negativo para ele. Tá bom. Né? Para a gente Fechou. escrever de forma equivalente. Tá então, bom. a soma dessas duas ideias negativas vai me dar o afirmativo Tá bom. do todo. Mas é essa peça que você está encaixando. Entendi. Você Então, tá todo... perfeito, porque aí você está falando que os dois são pronomes indefinidos que generalizam. Só que um Isso. tem gente Só dentro que para e um o nenhum equivaler tem ao não. outro, Isso. Tá. Isso. Um tem gente, tá todo mundo dentro e o outro tá com ninguém fora. Então, É. eu tenho que jogar o não para trazer esse equilíbrio de novo, para Tá jogar bom. todo mundo para dentro de novo. Então, Tá é o bom. nenhum junto com o não que dá o meu todo. Perfeito. Entendi. Outra coisa que eu quero ver se eu entendi, tá? Então, ó, primeiro ponto eu entendi. Segundo, então, vamos lá. Primeira conclusão, então, foi a de que a gente está estudando pronomes indefinidos. Existem pronomes indefinidos que generalizam e pronomes que quantificam. Então, é hora de a gente olhar para esses pronomes indefinidos e entender o que eles estão fazendo semanticamente. É isso que eu estou trazendo para a aula de raciocínio lógico. Porque para você entender essas equivalências, está na hora de olhar para esses pronomes indefinidos. Então, a gramática vai ajudar você a entender as equivalências. E aí, o primeiro pronome indefinido que a gente viu aí foi o todo, que é um pronome indefinido que generaliza. Ele não quantifica, ele generaliza. O nenhum também generaliza. O nenhum, ele, para equivaler ao todo, precisa de uma negação. E o qualquer, que também generaliza. Então, por que é importante olhar para eles? Porque eles são equivalências, são reescritas. Outra coisa que eu aprendi, Bruno, com o que você falou, foi o seguinte, mas duas coisas que eu queria falar. Aí, vai para o slide adiante. Duas coisas que eu queria que você me dissesse se eu estou raciocinando direito. A primeira é, esse negócio de estar contido contém e é subconjunto. Cara, eu quase morri aqui quando você falou, porque, Bruno, eu tinha muita dificuldade nisso na escola. Cara, Bruno, eu me lembrei da minha mãe com chinelo na mão. Sem paciência comigo. Sem paciência, porque ela cara, muito louco como tudo voltou. E você tá falando, e eu ficava assim, está contido, contém. Aí está contido, contém. Gente, e subconjunto. Aí quando falava, então, subconjunto, para mim era uma dor. E aí, quando ia para os diagramas, piorava tudo. Que aí eu falava, cara, transformou em desenho, aí que eu não vou conseguir ver. E aí, Bruno, cara, hoje a ficha caiu para mim. Veja se é isso. Pior se você disser, não é isso. Não, peraí, Não vai ser, não. Então, vamos lá. Então, o todo generaliza. Se o todo generaliza, então se eu digo assim, todo aluno é brasileiro. Se ele generaliza, a gente tem que ter o referente dele, para onde ele vai a seta. Então, assim, esse todo não está mandando seta para brasileiro, está mandando seta para aluno. Então, beleza, quando eu coloco a seta para aluno, eu consigo entender que esse grupo, esse todo incide no aluno, né, no grupo de alunos. Veja, ele generaliza apenas o aluno. Ele não generaliza o brasileiro, ele não está mandando seta para o brasileiro. Então, isso eu consigo entender. Entendendo que o todo só se refere a brasileiro, aluno, desculpe, só manda seta para aluno, eu consigo entender que o grupo de alunos é menor que o grupo de brasileiros. Por quê? Porque essa generalização só se refere a aluno. Ou seja, para os brasileiros, esse grupo de brasileiros seria maior. Por quê? Porque
no grupo dos brasileiros entrariam os alunos e também quem não fosse aluno. Também isso, só perfeitamente. É isso. E é por isso, então, que, cara, eu tô muito feliz, cara, que tem noção. Não tem noção. Cara, eu tô aprendendo esse negócio. Cara, e eu não consigo disfarçar o que eu vou estar falando. E eu tô nervoso de libertação quando a gente aprende, né? Porque eu fiquei esses anos todos sem entender esse negócio. Cara, que demais. Por isso que o conjunto de alunos O que você, de maneira lógica, que é vocês, né? Que é o seu diferencial, assim, olhar para a português de forma lógica, o que você, de maneira lógica, concluiu com as suas colegas é o que eu humildemente nas aulas falo. Ó, o conjuntinho que tiver grudado no todo é o que vai ficar dentro. Só que aí você traduziu isso de maneira lógica, né? Usando o português, você traduziu de maneira lógica. Porque o que eu falo é isso, gente, o conjuntinho que estiver grudado no todo é o que vai ficar aqui dentro. E é o que você acabou de colocar. Isso por quê? Porque esse discurso está mandando certo para o aluno e está generalizando simplesmente os alunos. Ele não está grudadinho no brasileiro. Os brasileiros, é isso aí. Os brasileiros, então, acabam sendo um grupo maior. Por quê? Porque dentro desse grupo dos brasileiros, eles podem entrar outros elementos que não sejam só o aluno. E aí, é por isso que essa é a última coisa que eu queria falar, que a ficha caiu. Não, aí tem mais uma. É por isso, então, assim, é por isso que você foi lá e disse outra coisa que também, nossa, foi perfeita. E assim, nas questões de raciocínio lógico, uma coisa é dizer que todo aluno é brasileiro, mas dizer que todo brasileiro é aluno não é uma equivalência. Por quê? Não é uma equivalência porque muda o referente todo. Quando há uma mudança de seta, que a gente chama em português de mudança de referente, em geral, há uma mudança semântica. Se eu pegar esse todo e colocar perto de brasileiro, então o referente do todo passa a ser brasileiro. E isso é uma alteração de sentido. É por isso que dizer que todo aluno é brasileiro é diferente de dizer que todo brasileiro é aluno. Por quê? Porque aí o todo agora vai mandar a seta para brasileiro. E aí você diz, olha o que você diz assim, não é a mesma coisa, não é equivalência. A não ser que, cara, eu falei isso, eu estava aqui pensando, e se eles tiverem o mesmo referente? Aí você foi, eu estava pensando, aí você foi lá e falou, se eles tiverem os mesmos referentes, aí você melhorou, cara, demais. Gente, à medida que eu ia pensando, você ia falando. Aí você disse assim, a não ser que eles tenham, que eles sejam um grupo com os mesmos elementos. Ou seja, no português, a gente quer dizer, a gente diz isso como? É assim, ó, eu não posso dizer, então, que todo aluno brasileiro seja igual a todo brasileiro é aluno, porque mudou o referente, mudou o sentido. Agora, se aluno e brasileiro são a mesma pessoa, são o mesmo grupinho, aí eu posso perguntar ali, mudar de posição. A mudança de posição não vai mudar o sentido, porque eles são equivalentes. A gente diz em semântica que eles possuem o mesmo referente. Então, se aluno e brasileiro forem o mesmo grupo, se forem o mesmo referente, aí eu posso brincar com esse todo. Aí o povo pode ir para lá ou pode ir para cá. Mas isso é caso especialíssimo. Porque, em geral, um é um, outro é outro. E se eu mudar de posição, eu vou mudar de sentido. Por fim, aí você vem como? Fala. Não, Teve uma hora que você falou que você foi perfeito, que você falou assim, e se mudar o referente, você falou de maneira perfeita. De maneira geral, pode alterar o sentido de alguma coisa que você falou, né? E o de maneira geral, eu adoro usar o de maneira geral ao longo das minhas aulas, é uma forma que a gente tem de se comunicar, visando o seguinte, não quer dizer que seja sempre. Pode acontecer sim, mas não quer dizer que é sempre. Porque daqui a pouco, quando a gente observa o índice, a gente vai ver mesmo mudando o referente, as frases elas vão ser semanticamente equivalentes, mas de maneira geral, se a gente troca
no caso aqui, né, a referência do todo, a gente pode não gerar as equivalências. Para a gente aqui, o não valer a computatividade. Eu posso trocar o nome. É o que você está vendo aqui. Mandar a seta de um lado para outro, isso gera uma operação semântica. A não ser que, e aí a gente vai ver, a não ser que em determinados contextos, que é o que a gente vai ver certamente, em determinados contextos, essa mudança pode não gerar a operação semântica, essa mudança de referente, pode não gerar se eles possuírem, se eles forem a mesma coisa. E a gente vai ver isso depois. Beleza. Por fim, você disse que, então a gente também pode concluir que dizer que todo A é B é o mesmo de dizer se é A, então é B. Tá. Então, por quê? Porque no português a gente traduz isso da seguinte forma. Lá na nossa última aula de raciocínio lógico, a gente aprendeu que o sem então é uma relação de causa e consequência. O fato de faz o quê? Então, toda vez que a gente olhar para essa condicional, o sem então do Bruno, a gente vai lembrar as questões de FGV, Sebrasp e demais bancas que perguntam da relação de causa e consequência. É importante lembrar isso aqui, galera. Não dá mais para ficar achando que sem então é só condicional. Hoje, você vê, por exemplo, a prova da FGV, assinale a alternativa que traga a relação de causa e consequência, e a resposta é um sem então. Então, assim, causa e consequência, então, é uma relação de causa e consequência por causa do então. Então é um conector. No português, é uma conjunção conclusiva, e a conjunção conclusiva equivale à consequência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: entendendo que o sem então é o fato de faz com que, isso você já entende, essa ficha já caiu nesse momento do curso. Então, é óbvio que todo A é B é igual a se é A, então é B. Por quê? Porque quando você olha para todo A é B, você também pode usar o fato de faz com que. Quando você olha para todo A é B, você pode dizer o fato de ser A, já que todo A, já que esse todo pega todo mundo. Então, o fato de ser A faz com que, inevitavelmente, ocorra B. Então, presta atenção, Gente, vou falar rapidinho. Anotem isso. Isso vai virar questão de prova. O fato de ser aluno faz com que seja brasileiro. Isso vai virar questão de prova. Da sentença, todo aluno é brasileiro, podemos concluir que, tranquilamente, todas aquelas condições, né? O fato de ser aluno faz com que seja brasileiro. Ser aluno implica ser brasileiro, é aluno, portanto, é brasileiro, é aluno, é brasileiro, tá bom? Tudo isso aí. Fechamos. Então, vamos esperar para ver o dia que algum examinador vai colocar o fato de faz com que. Ô, Bruno, e aí, você tinha falado antes da gente começar a gravar, você falou algo, e assim, gente, preciso falar, e eu não tô falando isso para vender o peixe, não, embora também venda o peixe. Ó, o que o Bruno está falando, toda vez que ele fala assim, anote aí que vai cair em prova, quando a gente está aqui junto em curso, toda vez que ele fala isso, caiu. Ele falou isso e antes da gente começar, fala, Bruno, fala. Isso. A gente fez uma aula no ano passado, no aí agora, do ano passado, depende de quando a galera assistiu na plataforma ou assistiu esse vídeo. A galera do ao vivo foi no ano passado, foi no ano de 2022. Então a gente teve, eu me lembro de uma aula que eu fiz com a Adriana para nossa turma do NSS, e eu me lembro de ter colocado um exemplo com ela lá de uma condicional que não era uma condicional, era alguma coisa sobre a não ser que blá 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 blá. E aí a gente estava dando uma aula e me toquei que o exemplo que eu estava resolvendo numa questão que virou questão do Sebrasp era justamente daquilo que a gente ia falar, isso aí vai cair. A gente vai achar o trechinho dessa aula e a questão caiu para mostrar para vocês. Então isso é só para chamar a atenção da importância desse curso aqui, vocês estão vendo? Porque as ideias elas vão se entrelaçando. Você está vendo a Adriana toda hora falar que, ó, então isso aqui é o que a banca, é o que a FGV está fazendo no português, e é o que ela vai se complicando aqui, usando, né, os termos da língua portuguesa, a gente vai trazendo aquilo para a lógica, porque é o que os caras estão fazendo, tá bom? A língua portuguesa. É isso, né? Na verdade é isso. Então,
conclusão. Todo A é B é igual a se A é B. Por quê? Porque nos dois casos, todo A é B e se A é B, eu tenho uma relação D. O fato D faz com que causa e efeito. Perfeito. Amém? Tem muito feliz. Então, ótimo. Destrinchando aqui da melhor maneira possível, como nunca antes visto. O todo A é B. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho ainda nesse vídeo, que aí a gente vai aqui para outra forma que traz a continuadora mensal, que é o nem, tá bom? Vamos aprofundar um pouquinho aqui mais na lógica da forma nem A e B. Então, primeiro, exemplo de desenho. Se eu for tomar uma referência a essa frase aqui, por exemplo, nenhum aluno é argentino. Nenhum aluno é argentino. Em termos de conjunto, o que eu preciso que vocês sempre tenham o olhar atento? O que eu tenho ali de conjuntos? Então, eu tenho conjunto de quê? Conjunto dos alunos, conjunto dos argentinos. Quando eu digo que nenhum aluno é argentino, como que eu penso esses dois conjuntos? A Adri até deu a ideia dela. Né? O todo, está todo mundo dentro. Nenhum não está. Então, é isso. Quando a gente fala do nenhum aluno é argentino, é porque esses dois conjuntos não podem ter nenhum elemento em comum. Certo? Ele tem que ter zero elementos em comum. Nenhum aluno é argentino, eu tenho aqui um conjunto que é o conjunto dos alunos. E eu tenho aqui um conjunto que é o conjunto daquilo que tem a característica argentina. Só que não pode haver, aí a gente fala de maneira mais técnica, não pode haver o que? Interseção. Não existe interseção entre o conjunto dos alunos e o conjunto dos argentinos. E aí, do ponto de vista do rigor matemático, não haver interseção, a gente diz que é porque são dois conjuntos disjuntos, ok? Quando a gente fala que são conjuntos disjuntos, é porque são conjuntos que não têm interseção. Então, aqui, de maneira lógica, a gente pode dizer que o conjunto dos alunos e o conjunto dos argentinos são disjuntos. Que aí a gente tem que trazer, e é isso que a gente está falando no curso, eu tenho que trazer aquela hora da conversa mais rigorosa, que está contido, contém, é subconjunto, né? Aqui disjuntos, que é a coisa mais técnica, mas tem a coisa do dia a dia, que é onde a Adriana está entrando, para trazer as falas dela e está enriquecendo isso que a gente tem. Então, aqui, de maneira mais técnica, a gente diz que o conjunto dos alunos e o conjunto dos argentinos, eles são disjuntos. Isso porque, então, olha, não tem interseção. Ô, Bruno, isso é matemática. Eu estudei isso em matemática. Conjunto contém subconjuntos disjuntos, não é? Isso é matemática. Isso aqui tem tudo a ver, tá bom? Porque também, isso aqui, a gente não consegue separar a lógica. A lógica em si, ela é muito importante para o português e ela é muito importante para o conhecimento matemático, né? Assim, a lógica ajuda a construir vários conceitos que a gente tem na matemática também, né? Não é nem o contrário. Isso aqui é matemática, né? Na verdade, isso aqui é lógica. É a lógica que dá muito suporte, que às vezes a gente não dá valor a isso, né? E hoje a gente enxerga a lógica dá muito suporte para a matemática, tá? Então, aqui, ó, vou ilustrar isso. Nenhum aluno é argentino, temos aqui o conjunto dos alunos separado do conjunto dos argentinos. Beleza. Em termos de alunos, aí, o que eu sempre falo para os alunos é o seguinte, eu vou deixar para vocês igual para a primeira forma. Todo A e B não é uma forma comutativa. Todo A e B não vale a gente se todo A é B, que todo B é A. E o nenhum A é B? Nenhum A é B, será que é uma forma comutativa? Quando eu te pergunto se é uma forma comutativa, eu te pergunto o seguinte, se eu trocar a ordem do conjunto, se eu escrever que nenhum argentino é aluno, será que isso altera alguma coisa do ponto de vista lógico ou agora até mesmo do ponto de vista semântico?
Aí a gente vai ver que não. E se você ficar com essa dúvida, não há necessidade de se decorar. Os diagramas que estão dando essa resposta. Quando você olha para esse desenho, você observa aquele desenho ali que nenhum aluno é argentino, assim como aquele desenho está te mostrando que nenhum elemento que está dentro do conjunto dos argentinos é também o quê? É também aluno, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, que teve uma aluna que trouxe um questionamento que foi muito legal, que ela foi para o lado da quantidade de elementos, ela foi para o lado do tamanho do conjunto. É muito importante que vocês percebam, isso é muito doido, né? Que apesar de fazer um conjunto dentro do outro, não quer dizer ali, por exemplo, que o conjunto dos brasileiros ele tem que ter necessariamente mais elementos que o conjunto dos alunos. O conjunto dos brasileiros quer dizer que isso pode ser questionamento de prova da ANES. Um concurso importante que a gente teve da PC São Paulo, e muitos alunos eles acabaram com uma pegadinha por conta disso, porque a gente traz uma ideia visual que é aluno dentro de brasileiro, mas eles atrapalhar a ideia de fronteira, digamos assim, né? Que é o conjunto dos alunos está dentro do conjunto dos brasileiros. Agora, não necessariamente, se em algum momento a gente passou alguma coisa nesse sentido, se isso é essa exceção, a gente vai corrigir aqui de uma vez. Não quer dizer que o conjunto dos brasileiros, tudo bem que se a gente olhar para o nosso cotidiano, talvez a gente crie uma ideia de que o conjunto tem que ter mais elementos do que aquele outro ali. Mas não, é uma ideia de estrutura, digamos assim, certo? Que eu posso ter, dependendo da situação, um conjunto que tenha talvez até mais elementos que o outro. A gente só combinando a característica de um e com o outro. Então, aqui, voltando, quando eu falo que nenhum aluno é argentino, de novo, eu falo isso porque até na hora de representar, a gente faz duas botinhas ali iguais, né? Digamos, de tamanho parecido. Isso a gente não está dimensionando qual conjunto que tem mais elementos ou menos elementos, tá, gente? A gente está relacionando as características. Então, quando eu falo que nenhum aluno é argentino, aquele desenho que está me mostrando, independentemente de quantos elementos eu tenho ali dentro de alunos de argentinos, que nenhum argentino também vai ser aluno. Então, o desenho está mostrando isso, certo? E por isso que a gente está dando importância nessa parte, a ideia dos diagramas, porque é a partir dos diagramas que a gente está conseguindo visualizar o que a gente acaba redigindo, certo? Aqui eu vou deixar colocado isso, deixa eu só colocar isso aqui, ó, que nenhum argentino essas duas frases aqui, então, elas são equivalentes, tá bom? Nosso símbolo de equivalência é esse aqui, ó. A equivalência a gente coloca daquela forma também, tá bom? E aí, eu vou usar o igual aqui, mas só para deixar claro que o nosso símbolo de equivalência é esse daqui. Então, aqui, quando eu uso as aulas de diagramas lógicos, né, ou mesmo as questões de lógica, de argumentação, que tem todo, tem algum, eu brinco com os alunos, eu falo assim, olha, se você conseguir, de alguma maneira, tirar as suas conclusões só pela leitura da frase, tá ótimo. Agora, se ficar na dúvida, não tem o verbo bom, tá na dúvida, quer que desenhe, é literalmente o que a gente faz aí, tá na dúvida, quer que desenhe. Como que eu vou desenhar aqui nenhum aluno argentino? São dois conjuntos separados. Conjunto lá do lado, conjunto do outro, enfim, nem do lado do outro. A ideia é colocar dois conjuntos que não tenham qualquer tipo de elemento em comum. Então, primeira pergunta. Vale a comutatividade para você acertar a fórmula A e B? A gente está vendo aqui sim, né? Se os dois conjuntos estão separados, aquele desenho ali está me mostrando que nenhum aluno está dentro do conjunto dos argentinos, assim como nenhum argentino estará dentro do conjunto dos alunos, ok? Então, lembrando que essa propriedade, que é comutativa, ela não valeu para todo A e B, mas aqui já é uma situação em que a gente percebe que, sim, são válidos, ok? É válida dessa forma. E olhando para essa sentença com aquele sim, então, que tipo de condicional que eu vou estabelecer aqui? Veja, gente, olha a forma como eu vou explicar. Se eu fizer um x aqui, qual que é a relação que existe entre esse x e esse conjunto que está aqui? Bem, se eu for olhar para aquilo ali como uma condicional, eu vou dizer o seguinte, que se o x é um aluno, então qual vai ser a relação daquele x com o conjunto da Argentina? Ele está ali balançando a cabeça, inclusive 28. Agora, então, ele é argentino, certo? Se ele for aluno, então
ele não será argentino. Vale essa diferença, tá bom? Se é aluno, se é aluno, então não é argentino. E vale também o que, do ponto de vista lógico, é o que a gente chama de uma contrapositiva, mas de novo, não vou explorar isso nessa aula. Mas para você que tem a noção do que é a contrapositiva, que é aquela ideia de negar as duas partes e inverter, olha como que isso aqui acontece naturalmente, sem eu forçar a barra, sem eu ter que te mostrar, sem você ter conhecimento da contrapositiva, você pode concluir de maneira lógica. Eu disse que se é aluno, então não é argentino. E se for argentino? Se for argentino, então não poderá ser o quê? Não poderá ser aluno. Você que tem noção da contrapositiva viu que é como se eu tivesse negado as duas partes e invertido. Mas, de novo, sem noção da contrapositiva, só de olhar o desenho, você pode concluir isso. Então, por isso que a gente fala tanto da importância do desenho. Na dúvida, independentemente de qualquer regra, se você quer tirar uma conclusão daquela frase, desenhe. Por isso que é tão importante você conhecer os desenhos das formas básicas. Nem um A e B, dois conjuntos separados. A partir daquele desenho, você vai tirando várias receitas, certo? Seja qual for a receita que ela traga, você olha para aquela reescrita e olha para o desenho, para ver se aquela frase está coerente com o desenho ou não. Então, aqui, eu posso dizer, aqui, se não é argentino, ou melhor, se é argentino, então não é aluno. E uma última que eu vou colocar para vocês aqui, que é justamente, né, que eu comentei com vocês, se a gente for falar de quantificador universal, o quantificador universal que a gente tem real e oficial é o todo. Por quê? Ele é um todo camuflado. Veja se não traz a ideia equivalente daquele desenho que está ali. Tenta reescrever a frase relacionando alunos argentinos e jogando todo. O que eu digo sobre essa história aqui? Que todo aluno, todos os alunos que aqui estão, todos os alunos o quê? Em relação aos conjuntos argentinos, todos os alunos não são. Então, um todo junto, não, ele acaba trazendo uma ideia que é observada pelo desenho do ninguém. Todo aluno não é argentino. Dizer que todo aluno não é argentino, olhando para o desenho, a gente olha para o desenho e não vai ver, certo? Então, aqui, ó, todo junto com não, vira todo aluno não é argentino. Só que aí o que eu estou falando, você pode decorar isso? Pode. Na hora de resolver questões, de maneira geral, eu vou falar para você, ó, todo com não, vira nenhum, todo com não, vira nenhum. Só que aí começa a entrar nesse por quê? Aí o porquê, de onde que tudo está nascendo? Do desenho. Eu olho para aquele desenho, que é de uma forma básica, que é de uma forma canônica, e a partir daquele desenho eu consigo ver que o texto fica coerente com aquele desenho. Da mesma forma que todo aluno não é argentino, eu posso dizer que se eu quiser usar o todo argentino, todo argentino não será aluno. Isso porque vale a equivalência cá em cima. Nenhum argentino é aluno. Primeira frase está na tela, nenhum argentino é aluno. Então, se nenhum argentino é aluno, todo argentino não é aluno. Perfeito? Isso era o que eu precisava no momento do Enem. Veja se você quer acrescentar alguma coisa. Perfeito? Então, tudo entendido. Eu só chamar a atenção de vocês aqui, quando a gente dá uma olhada no todo, a gente fala do todo, nenhum, qualquer um, cada um. Eu não sei, na língua portuguesa, minha ajuda aqui, o quem, eu digo para você assim, olha, todo aluno brasileiro, FGV é uma banca que usa muito isso, tá? O quem, todo aluno brasileiro, quem é aluno é brasileiro, esse quem é o que? Formalmente. É pronome definido também. Jura? Que maravilha. Deus do céu. Então tá aqui, ó, mais um nome definido, ó, quem? Tá bom? E o cada? Quem é aluno? O cada também é, Bruno. O Cada um. É, né? Aqui no caso já é cada um. Cada um, mas tem cada na cabeça, né? Cada aluno é. Cada aluno é. Isso. Sim, perfeito. Pronomes indefinidos.
Ou que seja, generaliza, generaliza. sendo usados aí à torta e à direita pelas bancas, tá? Vocês estão entendendo o que o Bruno está dizendo ali? Ele está dizendo que nas questões de equivalências, todo, ó, volta lá então para a tabelinha que está dando linda, aquela tabela que você fez lá, isso, ó, todo, nenhum, qualquer, quem, cada ou cada um, ele já via isso nas questões de equivalência. E aí ele pensou, será que tem relação com a gramática? Total. O que eles têm em comum? Todos aí são pronomes indefinidos, considerados indefinidos pela gramática, que generalizam. É por isso que eles ficam. É por isso que nas questões de raciocínio lógico, principalmente a MGV, que é uma prova que tem uma galera de português foda, de boa, que é uma galera que sabe muito da lógica. Então, isso que eu faço aqui com o Bruno é o que a galera da MV faz com os professores de português e os professores de raciocínio lógico. Ela junta. Então, lá, na questão de raciocínio lógico, quando ela vai com quem e faz com que ele equivale ao todo, faz todo sentido de português. Porque assim como o todo generaliza, então eu posso dizer que todo aluno é argentino. Então quem aí eu vou trocar o todo pelo quem. Então, todo aluno é argentino. Isso é o mesmo que dizer quem é aluno é argentino. É o mesmo, óbvio, eu estou trocando um pronome indefinido por outro que generaliza. No caso do todo nenhum, você faz a mesma coisa, só que como nenhum é um pronome que generaliza, mas que zera, eu vou precisar de um não, de uma outra negação. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que o todo, nenhum, qualquer, quem, cada, ele se equivale. Abrindo parênteses para o nenhum, que ele traz um zero ali, uma ausência de, por isso, para equivaler ele precisa de uma negação, mas todos se equivalem. Isso está na gramática, isso está no raciocínio lógico. Demais. E por isso que um bom aluno de língua portuguesa tende a ter mais facilidade nas questões de raciocínio lógico, né? Questões bem rígidas. Eu falo isso porque isso daí, há alguns anos atrás, a gente não via os examinadores passar essa linha, né? Ultrapassar essa linha. Era tudo ali, o todo. A negação de todo não sei o quê, todo não sei o quê. Até que os caras vão dando uns passinhos a mais. Só que se a gente não está atento, o aluno, o que acontece na realidade é isso. O aluno às vezes é surpreendido numa questão de prova, porque ele está achando que o cara vai ficar só ali naquele nível do todo. E a intenção aqui é justamente abrir os seus olhos, né? Abrir a mente, chamar a atenção para o seguinte, ó, então, o que parece que são ideias soltas, aleatórias, não, tem literalmente toda uma lógica por trás. Lógica e muita língua portuguesa por trás, que é esse curso, que é a cara desse curso. Né? Fechamos, então, esse bloco. Aprendi contém, está contido, subconjunto, disjunto, disjunção. Nossa, eu morri de medo dessas coisas. Vou ligar aqui pro meu cunhado. Vou ligar pro meu cunhado, tá? Ele vai saber que eu só aprendi isso agora. Meu cunhado, abre parênteses, professor de matemática, ele é muito bom. Mas nem ele conseguiu me ensinar isso. Eu ficava assim, não entendendo nada. Vambora, não, tá vendo? Então, pronto. Aqui, com esse vídeo, resolvemos problemas da língua portuguesa. Aliás, usamos a língua portuguesa para salvar-nos, né, para nos salvar aqui no raciocínio lógico de quebra pinceladas de matemática. Dri, joga a vinhetinha aí, tá bom, e no próximo bloco a gente vai fazer análise de formas canônicas só que indicadores existenciais. Faz aí alguma coisa, Adriana. Joga a vinheta, Adriana. Peraí. E aí? Olha, cara, Eduardo, até a Eduardo, Adri toda feliz. Gente, porque eu vou dizer pra vocês, olha, aprender matemática pra mim, esses nomes todos foram um trauma. Então, eu tô muito feliz, porque toda vez que o Bruno diz, tudo bem que quando eu me empolgo, ele diz assim, não, ainda não é tudo. Mas, só
saber, que eu estou aprendendo essas coisas. Eu sei que tem muita coisa ainda que eu tenho que aprender, mas, cara, isso pra mim era muito louco, Bruno. Não tem qual os símbolos para o contém estar contido que são diferentes? Tem, nossa, tem. E tem toda uma lógica para usar lá. Então, Tem toda uma lógica. Que aqui eu pude explorar algumas coisas aqui, mas a língua fica coçando, né? Assim, porque símbolo de pertence, por exemplo, a gente não usa para conjuntos. Então, preste atenção, tá? Vou só abrir uma parênteses, porque outro dia uma aluna trouxe, eu estava dando aula, né? E um aluno trouxe isso para mim, tipo assim, agora, não tem, né? Tipo assim, tem alguns questionamentos que os alunos fazem e esses questionamentos eles passam a fazer parte da nossa aula, né? Então, assim, permissão aos alunos para poder fazer com que as dúvidas deles passem a fazer parte da nossa explicação. Então, é um negócio que eu acho que eu nunca mais esqueço na vida. Que foi uma situação semelhante a essa, e que o aluno me questionou o seguinte: Bruno, eu posso dizer que o conjunto dos alunos pertence ao conjunto dos brasileiros? O pertence, Adri, a gente usa o próprio símbolo do pertence, é isso aqui, ó. Nossa. O símbolo do pertence é esse exímio que está aqui, tá? Eu sei, o símbolo do pertence, ó, isso. O símbolo do pertence é esse exímio. Aí, o que eu tento levar para os alunos? O símbolo do pertence, esse exímio, vocês vão guardar sempre que é o E de elemento. Então, eu só uso o símbolo do pertence quando eu estou falando de um elemento com um conjunto. Então, se eu sou o Bruno e eu sou um aluno, eu pertenço, eu sou um elemento que pertence ao conjunto dos alunos. Se Rio de Janeiro é uma cidade do Brasil, o Rio de Janeiro é um elemento. Então, o Rio de Janeiro pertence ao conjunto da cidade do Brasil. Não é certo dizer que a cidade do Rio de Janeiro está contida. Do ponto de vista do rigor matemático, a gente não usa o contido para falar de elemento. Então, quando o aluno trouxe para mim, eu posso dizer que o conjunto dos alunos pertence ao conjunto dos brasileiros, está errado. Eu não posso dizer que a gente diz, eu não posso dizer que o conjunto dos alunos pertence. Pertinência na matemática tem relação com elemento. Então, eu não posso dizer que o conjunto dos alunos pertence ao conjunto dos brasileiros. Tem que ter um exemplo. Que o conjunto dos alunos está contido. Isso tem que ser um exemplo. Tem que ser, quando o pertence, é um cara só. Quando o pertence, é um elemento. A Adriana pertence ao conjunto dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros. Bruno pertence, Bruno é um elemento. Olha o símbolo. O símbolo é um exemplo, é um cara. Bruno pertence ao conjunto dos brasileiros. O contido é conjunto. O contido, então, não pode ser um exemplo, é uma categoria dentro da outra. Conjunto. Não, conjunto. Ô, Bruno, qual é o símbolo do contido? Contido é esse aqui, ó. Agora eu vou ficar usando esses símbolos toda hora para mostrar que eu sei. Espera que eu vou tirar uma foto disso. Agora vai lá. Esse aí Porque ela for dar aquelas aulas dela aí, de argumentação, e que tem um conjuntinho, ela vai gastar um negócio que é o contido. Esse é o contido. Assim, que ela gosta. É o contido. O objeto direto é o AD, o objeto indireto, agora vocês se segurem na aula dela quando ela for usar o está contido. Ela nunca mais na vida escreve está contido. Agora é só assim, ó. Cezinho. E o contém, Bruno? Contém é igual está contido? Contém é o contrário. O contém você repara a frase. Na frase a gente troca a ordem, tá vendo? Que o conjunto dos brasileiros contém, então o contém ele é assim, ele é o contrário. Tá bom. O está contido é o menorzinho contido no maior, enfim, né? O aluno contido no brasileiro, o contém é o contrário. É como se a gente fizesse. Então, sempre que a gente tem a frase a leitura do contém, a gente sugere fazer a leitura ao contrário. Quando eu falo que o conjunto dos brasileiros contém os alunos, a gente sugere fazer a leitura com o dos alunos está contido. É o C ao contrário, isso aí. Estou muito animada. Tá bom. Use sem moderação. Aguardem as aulas de alimentação breves de dia. Vocês estão perdidos agora. A banda está contido, está dentro, ela já vai
tá tudo tá dentro, eu sei que tá contido e é um C. Vocês não sabiam disso, não? Vamos lá, deixa eu só ver aqui, deixa eu só tirar essa dúvida da Carla, que tem a ver com o que eu comentei ali. Ela colocou assim, ó, professora, eu não entendi como todo generalista só aluno tornar o grupo menor que o de brasileiros. Poderia explicar melhor. Eu acho que foi justamente por isso que eu comentei, tá? Eu não sei se passou uma ideia de quantidade de elementos. Se ficou essa ideia de quantidade de elementos, não é necessariamente isso que a gente está colocando, não, tá bom? Foi o que eu tentei colocar. É como se fosse ideia de fronteira, tá? É um cara dentro do outro. Só que esse conjunto que está dentro do outro, pode ser até que ele tenha mais elementos, tá bom? Que ela está falando, né? Foi aquela parte que falou, de alunos e de brasileiros. Não precisa ficar necessariamente. Você está com uma pergunta aí? Não sei se você quer perguntar. Não, é isso mesmo. Você explicou depois, para mim ficou claro também. Então, eu acho até que a gente pode começar o próximo vídeo consolidando isso, porque para mim também ficou claro, foi ótimo a aluna ter perguntado, porque para mim também, quando eu tinha muita dificuldade de olhar para esses tamanhos, e eu achava que realmente era assim, um maior, outro menor, e agora caiu a ficha de que maior e menor, o que a gente está querendo dizer, é um estar contido em outro, isso não tem a ver com dimensão, número de pessoas, né? Quando a gente fala menor, maior, é um abrangendo o outro, um poder abranger o outro, um poder conter o outro. Sim. E quando a gente olha para essas bolinhas aí, parece que realmente tem a ver com o tamanho, mas não é. Essa ficha também caiu para mim agora. Sabe por quê, gente? Do ponto de vista lógico, vamos simplificar. A gente vai poder lidar em todos os contextos, né, da lógica, por exemplo, na parte de argumentação, a gente pode lidar com a frase do tipo, todo brasileiro é mineiro. Pô, essa é uma frase que existe. Se a gente for quantificar, se a gente for falar de quantidade de elementos, o conjunto dos... mas brasileiros tem mais brasileiros que mineiros. Tá, tudo bem, mas de qualquer maneira a gente vai poder tirar conclusões lógicas em cima dessa frase que está sendo colocada. Mesmo que não seja uma verdade. Mesmo que não seja uma verdade da vida. Exatamente. Isso aí, mesmo que não seja uma verdade da vida. Perfeito? Mas a gente vai poder analisar, por que não, né? A reescrita. Eu posso estudar essa frase, mesmo que não seja uma verdade da vida, mas eu posso estudar as reescritas dela, conclusões que eu possa tirar a partir disso, tá? E aí não necessariamente o conjunto lá dentro, para deixar as uma vez por todas claro, não necessariamente tem que ter mais elementos, alguma coisa assim, tá bom? Tá bom. Aqui, tipo, essa é uma piada que eu tive um colega de faculdade, só para abrir um parênteses rapidinho. Eu tive um colega de faculdade que ele trancou o curso e depois ele desistiu do curso, porque ele teve muita dificuldade para entender essa questão da quantidade de elementos de conjuntos. Então aqui eu vou tentar só para abrir para vocês, se a gente conseguir abrir a mente, tá? Já que a gente está falando de conjuntos. Na matemática, quando a gente fala de conjuntos naturais... Isso daí, Bruno. Pô, eu também não tenho esse negócio, não. Vamos gravar. Então tá bom. Vamos lá. Vamos para gravar. Vamos lá, meus queridos, seguindo com vocês aqui, então, no nosso português e lógica essencial para concursos. A gente vai seguir aqui as posições categóricas, mas antes, vamos só de uma vez por todas arrematar uma ideia para você que está assistindo na plataforma, só para você entender. Aqui, né, entre um bloco e outro, a gente tem um questionamento de uma aluna sobre a quantidade, sobre, digamos, tamanho, quantidade de elementos de um conjunto. Então, vamos pegar como exemplo nessa frase aqui, ó. Todo brasileiro é mineiro. Bora lá. Tudo que a gente fez no bloco anterior, como que eu representaria essa frase por diagramas? Tem algum problema eu representar essa frase por diagramas? É o que a Adri comentou. Por mais que essa frase ela não seja uma verdade na vida, todo brasileiro é mineiro. Não, ela não é uma frase verdadeira, mas o fato de ela não ser uma frase verdadeira, e principalmente do ponto de vista lógico, que a gente lida com tudo aquilo que pode ser o F, o fato daquilo ali ser uma mentira não impede de tirar várias conclusões corretas do que está sendo colocado.
Então, quando a gente diz que todo brasileiro é mineiro, como que a gente representaria isso? Eu colocaria o conjunto dos brasileiros contido dentro do conjunto dos mineiros, certo? E aí, é só para de uma vez por todas a gente deixar clara aquela ideia de que eu não estou falando que o conjunto dos brasileiros é um conjunto menor, no sentido de ter menos elementos. Isso daqui você tem que tomar muito cuidado, porque isso em prova de raciocínio lógico, isso já foi decisivo, tá bom? O fato de colocar ali um conjunto que seja uma bolinha menor do que a bolinha dos conjuntos mineiros, aqui não está falando nada para mim sobre o que a gente chama de cardinalidade. Cardinalidade do conjunto. O que é cardinalidade? É o número de elementos, tá bom? A gente não está falando sobre o número de elementos, a gente não está falando sobre cardinalidade. Perfeito? Nossa. Eu não estou dizendo... Peraí que eu preciso falar para meu cunhado que eu entendi. Gente, não sei o que ela falou. Não, eu finalmente entendi esse negócio do tamanho. O tamanho não tem a ver com a cardinalidade. Como assim cardinalidade? Numeral cardinal. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o tamanho, a bolinha maior e a bolinha menor, não tem a ver com cardinalidade. Isso é perfeito. Porque cardinalidade, o que é cardinalidade? 10, 15. Que demais. Isso, tá bom? Tá. Então aqui a gente está só trazendo, a gente está simplesmente relacionando aqueles dois conjuntos. Perfeito. A gente não está trabalhando aqui necessariamente com a quantidade de elementos, tá? Tá. E aí, o que eu estava, né, entre um bloco e outro chamando a atenção que eu vou trazer para vocês, eu não me esqueço, na faculdade, logo no início da faculdade, de um colega da faculdade, que ele trancou naquela disciplina e depois ele abortou o curso, porque, segundo ele, uma ideia para ele jamais fazia sentido. E eu sempre comento isso quando eu estou trabalhando a parte de conjuntos nas aulas. É importante que você, como aluno de raciocínio lógico matemático, tenha noção disso. Tem a ver com a cardinalidade. Do que ele tem que falar? Quando a gente está trabalhando na matemática, o que a gente define como conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é o conjunto formado por esses elementos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São os números que a gente diz que são inteiros positivos, podendo incluir o zero. Então, esse é o conjunto dos números naturais. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1 milhão. Nesse conjunto não entra números negativos. Então, por exemplo, menos 10. Menos 10 não mora ali dentro do conjunto dos naturais. Uma fração, 1 meio, 0,5, não entra dentro do conjunto dos números naturais. Então, só que se eu te perguntar assim, qual conjunto tem mais elementos? O conjunto dos números naturais, ou, por exemplo, o conjunto que a gente fala que é o conjunto dos números reais. Porque aí dentro do conjunto dos números reais, a gente coloca para todo mundo. A gente coloca número positivo, negativo, fração, decimal, dízimo, tudo que é tipo de número, vamos dizer assim. Então aí, quando eu te pergunto qual conjunto tem mais elementos, eu estou te questionando algo sobre a cardinalidade. Qual conjunto tem mais elementos? E aí... Vou até olhar para o chat aqui, ó. Veja, galera que está no chat. O que vocês acham? Qual conjunto tem mais elementos? O conjunto dos números naturais ou o conjunto, por exemplo, dos números reais? Ah, tá bom. Intuitivamente, e até quando a gente vai representar, por isso que eu estou falando, quando eu vou representar didaticamente, como a gente coloca o conjunto dos números naturais dentro do conjunto dos números reais, passa-se uma impressão de que é como se o conjunto dos naturais fosse menor. E não tem a ver com isso. Tem a ver só com uma mera representação, uma mera relação, que no final das contas é uma representação correta. Só que nunca pode enganar vocês com relação à quantidade de elementos. Porque no final das contas, e aí, ó, a galera tá muito... Ó, tem uma galera dividida. Você vê como que é feito. Isso pode dar questão de prova para pegar a gente, tá vendo? Tem uma galerinha colocando para mim aqui que o conjunto vai ter mais elementos ao conjunto dos números reais. E eu vi aqui, olha, alguém colocando, pô, os dois são infinitos. Então, em termos de cardinalidade, os dois têm a mesma quantidade de elementos. E é isso. Só que esse meu colega, ele bugou, e eu espero que você não bugue, que você consiga consertar isso na mente. Porque, gente, no final das contas, os dois conjuntos são infinitos. Eu não tenho como mensurar quantos elementos tem. Ah, quantos são os naturais? São infinitos.
Quantos são os números reais? São infinitos. Mas aí, eu não me esqueço disso. Ele falou assim, não, mas o infinito do conjunto dos números reais é mais infinito que os naturais. Nada. É isso, é infinito de qualquer maneira, não tem como contar, porque são infinitos. Então, infinito por infinito, todos os dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Então, é por isso que quando a gente coloca esse desenho aqui, isso não tem a ver com quantidade de elementos, com tamanho, certo? Com quantidade de elementos. É só uma relação entre os dois conjuntos. Então, aqui, né? Bruno, De novo, entre os naturais, fala. então a representação em diagramas que a gente está estudando, diagramas lógicos, não diz respeito à quantidade barra cardinalidade. Quando a gente olha para essas bolinhas, que tanto me angustiavam também, por isso a gente brinca aqui, mas é real, é uma libertação, eu entendo a lógica disso. Quando a gente olha para essas bolinhas, a gente não pode pensar em tamanho, em quantidade. A gente tem que pensar em você falou representação, peraí, você falou uma palavra aqui mais. Uma relação mesmo. Relação é tudo. Então, assim, esses diagramas, eles não mostram quantificação, e sim relação. Ou seja, os diagramas, a representação do diagrama, nunca é bom a gente olhar e não ficar pensando qual é o maior, qual é o menor, qual que tem mais, qual que tem menos. Essa representação, ela é apenas um meio para a gente entender a relação entre os grupos, que pode ser uma relação de disjunção, quando eles não se comunicam, ou pode ser uma relação de comunicação, conjunção, não sei o nome que você usa aí, tá? De comunicação, e aí um vai estar contido no outro, então essa representação é apenas para ver a relação entre eles, qual está contido em qual contém qual, então é só isso. E a gente tem que se libertar dessa história que realmente trava, porque quando a gente olha, a gente, aí, já tem gente aí, tá, falando que eu não tive professor. O que é isso? O que é isso aí? Tem gente falando, a Adri não teve professor bom de matemática. Não, eu não estava madura para aprender, porque essa história de aprender, eu acho também que a matemática foi ensinada, não, assim, na boa, aqui entre nós. Não tive mesmo. E eu estudei em colégio maravilhoso, mas aqui entre nós, pouco, eu acho que nenhum. E aí eu sempre elogio o Bruno por isso, que assim, o professor de matemática que usa lógica na matemática, para mim, tem que ser louvado. Porque eu não aprendi matemática porque eu não via lógica. E eu não consigo aprender as coisas quando eu não vejo lógica. Eu tenho muita dificuldade mesmo. Então, hoje eu consegui ver a lógica dos diagramas, quando eu me desapeguei da quantificação. Então, isso para mim, talvez se tivessem me ensinado assim, no momento de terapia, aí eu acho que não teria sido tão natural. Acho que não teria sido tão Rodrigo, natural. eu vou trazer para o nosso próximo ponto, eu vou trazer uma questão da mulher que ela é maravilhosa nesse sentido. Foi uma prova da Polícia Civil de São Paulo e é uma questão que realmente serve para abrir muito a mente, que é a conclusão que os alunos tiravam, né, e tinha uma alternativa que ela era muito convidativa, era por isso, que era a questão visual, assim, isso aqui é o conjunto maior. E aí era uma alternativa que falava assim, a maioria dos elementos está naquele conjunto. Só que a gente não tem nada nessas situações de representação por diagramas, é isso, assim, a gente não tem nada aqui falando sobre o quantos elementos tem. São só características. Então eu não posso, só porque a bolinha está maior, falar que a maioria está ali. Tem uma bolinha maior e tem uma outra bolinha de um outro conjunto aqui que é menor. Eu estou só falando das características. Eu não falo sobre quantidade de elementos, tá bom? Você usou um termo aí que é quantificar. Quantificar. Porque quando a gente tem a gente fala que quando tem o quantificador, essa sentença que aquela é uma sentença quantificada. Ela tem um quantificador. Mas a gente não fala sobre quantidades de elementos, né? De brasileiros, quantidade de elementos que são mineiros. Então, a gente tem questões que realmente, isso eu vou trazer, essa questão da Unesp, que é uma questão que ela é ótima nesse sentido, para a gente poder perceber realmente que a gente fala de características, a gente não fala de quantidade. E mais do que isso, o aluno tem que, inclusive, tomar muito cuidado
para não pegar isso. Fala, como assim todo brasileiro é mineiro? Isso aqui serviu demais, né? Apesar de ser um cuidado que eu tenho realmente quando eu estou explicando esse tipo de assunto, mas definitivamente serviu para cada vez mais ficar alerta. Todo brasileiro é mineiro. Caiu minha ficha aqui definitivamente, né? Que muita gente pode travar numa questão como essa já de início, mas como assim? Todo brasileiro é mineiro. Tem mais brasileiro do que mineiro. E aí o cara trava tudo porque simplesmente não tinha percebido isso. Olha, a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de características. É isso, são dois conjuntos, cheios de elementos ali dentro. Quantos a gente jamais vai ter condição de definir, a não ser que o enunciado de alguma maneira fale sobre isso. Mas a gente fala simplesmente de características gerais. Tá bom? Perfeito. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar esse aqui como bloco. Joga a vinhetinha, Vivi. A gente deixa esse aqui como um bloco extra, tá bom? E a gente volta na sequência. Aí sim, entrando na parte 2 dos diagramas lógicos, para a gente falar das proposições com quantificador existencial. Tá bom. Oi. Beleza. Gente, é assim, como a gente falou de manhã, o curso tem vida própria, então tudo foge absurdamente ao nosso controle. Então a gente vai conseguir talvez fazer essa parte que está aqui agora, tá bom? Que a gente vai entrar na parte dos quantificadores existenciais, e aí vou pedir permissão a você para a gente nem passar para a próxima parte, que é a parte de negação de categóricas. A parte de negação de categóricas é muito importante e vai ter muita, aí sim, vai ter muita, porque assim, quando eu pensei essa aula, fazendo essa aula com vocês, eu falei assim, o bicho vai pegar quando a gente chegar na parte de negações, que é o próximo tema, e a gente nem chegou. E eu tô doida pra chegar, porque você sempre ficou jogando na minha cara que eu não sabia, e assim, eu falava assim, isso é negação. Não, você ainda não aprendeu. Você vai aprender as ligações da categoria. Ô, Bruno, olha só, Então, então a gente tem mais um bloco, aí a gente fecha a aula, Isso. e aí a gente promete, né, Bruno, que a gente não vai demorar para continuar, porque toda vez que a gente começa, a gente pensa assim, nossa, não dá vontade de parar pra gente também, é importante vocês saberem. Vocês que estão aí ao vivo, vocês colaboram muito, assim, impressionante, como sempre, né? O nosso chat, cara, sempre, o nosso chat ajuda a gente, cara. Eles, assim, demais. Dá vontade de levá-los junto com a gente em Isso, todas ver, as cara, aulas. o questionamento dela, puxa, mas quem foi? Acho que é Carla, o nome da aluna. Que isso, serviu definitivamente para ver, porque isso eu comento muito sobre a questão da quantidade de elementos, principalmente quando eu estou na aula de matemática. Quando eu estou explicando essa parte dos conjuntos numéricos, é um cuidado que eu tenho justamente de tentar deixar claro. Só que, tipo, na parte de lógica, eu acho que eu nunca tive, né, tipo assim, o cuidado de falar disso. Na lógica, na matemática, eu olho muito para isso mesmo. E do ponto de vista lógico, a partir de agora, é isso que eu falo, eu passo, né, graças ao questionamento da Carla, eu passo a incluir nas minhas explicações de diagramas lógicos também, né, essa parte de não se prender a uma possível quantidade de elementos. Então, é muito, né, por isso que a gente fala que vocês constroem o curso junto com a gente. Não é da boca para fora, não é mentira, definitivamente, tá bom? Então, vamos passar rápido. Pessoal, para vocês que estão passando aí, lembrar então que o esse nosso curso com o pessoal da manhã a gente já comentou, tem gente que chegou agora atrás, lembrar então que esse nosso curso é um curso à parte, tá bom? Ele é um curso de autoria, em parceria com o Estratégia Concurso, então vocês não têm, né, quem é assinante não tem acesso, vitalícia, nada, isso aqui é um curso à parte. Então, ele está sendo vendido no site Estratégia Concurso, tem aí embaixo o link para quem quiser se matricular, no nosso chat aquela mensagenzinha de destaque, a linha azul, vocês também podem clicar ali. Passem no site do Estratégia, independentemente de se matricular no nosso curso ou não, né? O Estratégia está aí com essas promoções por conta da Semana Nacional dos Concursos também. O nosso curso está aí por R$ 12,59,90 para quem não é aluno assinante, e para quem for aluno assinante tem 10% de desconto, R$ 12,53,91. Lembrando, sábado, 11 horas, hein? Sábado, 11 horas, mentoria comigo, hein? Isso aí. A Adri tem a mentoria dela, né? Porque o nosso curso tem 3 mentorias. Uma foi comigo nessa última segunda-feira. Agora está chegando na fase das mentorias, que aí a turma também já está bem madura, né? Para poder trocar uma ideia com a gente.
Então foi muito legal o bate-papo que eu tive com eles na segunda, agora vem o seu também no próximo sábado, e a gente ainda tem uma mentoria que vamos ser eu e a Adriana. Então, tem a mentoria, tem essa carga horária que vocês já não precisam nem questionar mais qual é, porque nem a gente agora já sabe mais, tá bom? Que já passou aí da carga horária que estava prevista, então, para o valor que foi calculado para a carga horária que foi prevista agora, vocês vão ter aí, digamos, vários conteúdos bônus, muito além do que a gente estava imaginando, tá bom? Então fica sempre o convite para você que está chegando hoje para acompanhar essa como primeira aula. Nossa, já rolou muita coisa importante aqui no curso, né? A gente já teve nossa aula da parte do raciocínio lógico, de leitura da condicional, que é uma aula que é diferencial. E fazer essa aula com a Adriana foi muito importante. Já tivemos as aulas de tabela de verdade. No português, a gente já construiu uma base gigante, né? Chegamos hoje aí à parte de análise sintática, mas já passamos pelo estudo das classes gramaticais, tudo bonitinho. Então é um curso que a gente fala, né? Passou a ser kit de sobrevivência para qualquer um que vai fazer prova de português e raciocínio lógico e matemática, né, Adri? Nossa, tá demais esse curso. Lembrando que quando a gente terminar de gravar, ele vai dobrar de preço, obviamente, porque a gente dobrou a carga horária. A gente está mantendo esse preço porque a gente está terminando as gravações, né? Sim. Imagina quando chegar na parte de alimentação. Nossa. Bom, só a parte de alimentação já vai ter valido esse investimento, fora tudo que a gente já entregou. E a Vamos para a negação? segunda parte, então. E a negação que eu tô doida? Que eu tô Isso, doida. a gente ainda tem as negações. Vamos lá. Joga a vinhetinha aí, Pri. Tá bom. Peraí. Então, vamos lá. Show de bola. Voltamos então, pessoal. Mais um bloco aqui do nosso Português e Lógica Essencial para Concursos. Nesse vídeo a gente vai seguir então falando das proposições categóricas, só que agora a gente vem para poder estudar um pouquinho as proposições que trazem quantificador existencial, que é o algum, que é o famosinho, certo? O que vai receber, né, o nome de batismo real oficial como quantificador existencial vai ser o algum, mas a gente vai poder ter também reescritas tais como o a, no sentido de existir. A gente tem o existe propriamente dito, a gente tem o pelo menos um, a gente tem que ter elementos que passem a ideia de existência. E, mais do que isso, a existência de pelo menos um, tá bom? Quando a gente for trabalhar a parte de negações, vocês vão entender o porquê de eu chamar a atenção de vocês para essa história de achar que tem que existir, mas existir no mínimo um, ok? Então, quando eu falo para vocês que tem algum aluno que é mineiro, algum aluno é mineiro, eu posso dizer que há aluno que é mineiro, que existe aluno que é mineiro, que há pelo menos um aluno que é mineiro, perfeito? Então eu falo sobre isso porque hoje, até pelo que as bancas fazem, o pessoal já guardou, né, esses equivalentes, o A, o existe, o pelo menos um. Só que há alguns anos atrás, era muito comum a galera ir com a cabecinha tão fechada para a prova que achava que a alternativa tinha que necessariamente trazer o quê? O algum. Então o cara ia lá nas alternativas e quando ele encontrava o algum, ficava batendo cabeça, eu vou anular, fiz errado, o que eu fiz? Nada, tem que se acostumar com a base. Hoje eu vejo, até pelo que as bancas trazem, que a galera já se acostumou. O algum, se não vier o algum, pode vir quem? Pode vir o A, pode vir o existe, pode vir o pelo menos um, certo? Quando a gente falar de algum, então vamos usar aqui, mais uma vez, uma frase como exemplo, e a gente, a partir daí, a gente representa. Então, suponhamos que eu diga para vocês que eu tenha algum, que eu afirme que algum carioca é flamenguista. Algum carioca é flamenguista. Então, vamos lá. Tenho dois conjuntos, tenho duas características, certo? Carioca, flamenguista. De novo, abstraia aquela ideia de uma possível quantidade de cariocas ou de flamenguistas. Eu vou fazer dois conjuntos, mas esses dois conjuntos, o tamanho deles não tem a ver com quantidade de elementos que estão morando ali dentro. Eu vou só fazer.
representação de dois conjuntos dessas duas características, tá bom? Quando a gente tem o algum, o que o algum vai pedir em termos de representação? Essa era uma pergunta que eu sempre fazia nos presenciais e, de maneira geral, eu ouvia o quê? O algum, Brunão, o algum pede a interseção. Bingo, era sempre que eu precisava ouvir. Quando eu falo que algum carioca é flamenguista, Brunão, tem que ter interseção. Quando eu digo que tem que ter interseção, é porque tem que ter elementos em comum. Está perfeito. Quando eu digo que algum carioca é flamenguista, dizer que algum carioca é flamenguista, a representação pode ser essa. Olha. Eu tenho aqui um conjunto que é o conjunto dos cariocas, eu tenho aqui um conjunto que é o conjunto dos flamenguistas, só que aí, quando eu faço essa representação, eu acabo definindo 3 pedaços aqui dentro, certo? Eu tenho esse pedaço e esse pedaço. A galerinha que mora nesse pedaço, qual que é a característica dessa galera que está aqui? O cara que está ali naquele pedacinho, ele é um cara que é apenas o quê? Ele é apenas carioca. Ele não é flamenguista. Ele está só do lado, assim, aquele cara que está ali, ele é carioca, e das características que eu representei ali, ele não é flamenguista. Então a gente diz que o cara que está na região 1, ele é apenas carioca. Ele é somente carioca. O cara que está na região 3, ele é um cara que é flamenguista e, em particular, ele é o quê? Apenas flamenguista. Das características que foram apresentadas, que são cariocas flamenguistas, ele é apenas o quê? Ele é apenas flamenguista. O cara que é carioca e que é flamenguista, aí olha aqui o que eu estou usando. Isso vai ter tudo a ver com o que a gente vai concluir daqui a pouco. O cara que é carioca e flamenguista, ele está morando onde aqui? Ele está morando aqui, ó, nessa região, que é a região 2, certo? Então aqui, quando eu digo que tem algum... Rapidinho. Quando eu digo que tem algum carioca que é flamenguista, o que eu sempre peço para vocês o cuidado de tomar? Quando eu escuto vocês falando assim, tem que ter interseção, isso. E mais do que isso, não é só você representar a interseção, é entender que a região que representa, que tem algum carioca que é flamenguista, é justamente a região que dá interseção. É aqui, ó, que eu tenho os elementos, seja quantos forem, é ali que eu tenho os elementos que são o quê? Cariocas e flamenguistas. E de novo, preste atenção na minha explicação. Olha qual que é o conector lógico que eu estou usando. É o E. Tem tudo a ver. Conectivo E, ele passa a ideia de interseção. Conectivo E, interseção, em termos de quantificador, vai ter a ver com qual quantificador? Vai ter a ver com algum. Isso aqui, Dri, é muito importante. Quando o cara entende a lógica, quando ele vai para a resolução de questão que seja de matemática, se ele consegue entender essa lógica do conector, quando chega na questão de matemática, que é uma questão de cálculo, ele consegue fazer aquele cálculo de maneira mais coerente, porque ele está sabendo ler o texto de maneira coerente. Fala. O E, então, olha só, 2 coisas que eu acho que eu entendi. Quando você começou a fazer esse da interseção, me veio uma outra dúvida que eu tinha, que era, por que essa representação aqui é diferente da representação lá, desculpa, cara, é idiota mesmo, mas era uma pergunta assim que, cara, falando por que um tá do lado do outro e lá naquele, um tava dentro do outro. Agora eu tô entendendo, aquele lá, o todo, era um dentro do outro, porque o todo generaliza. Então, quando ele generaliza, não dá para a gente colocar ninguém de fora. Então, é por isso que o todo, aquele cara que tem o todo lá, todo aluno é argentino, sei lá, esse todo aluno não pode ser uma bolinha que fique do lado da outra bolinha. Porque se é todo e todo generaliza, toda vez que eu tiver um todo ou nenhum e tal, eu não vai ter que estar... Não, nenhum porque o nenhum é fora, tipo, não, é disjunto. Mas assim, quando eu tiver o
todo vai ter que estar dentro. Aí agora eu entendi por que lá no todo um estava dentro do outro. Porque quando é todo, ninguém pode ficar de fora. Não tem Quando é algum, isso. agora que eu entendi que quando você tem algum carioca flamenguista, esse algum, ele tem que ser representado por um círculo ao lado do outro e não um círculo dentro do outro, porque vai ter que ter um grupo de fora, não importa a quantidade. Agora também já estou liberta em relação a isso, não importa a quantidade, o que importa é que um vai estar do lado do outro, eu não posso colocar um dentro do outro. E outra coisa que eu aprendi agora é o E. Na verdade, por que o algum equivale ao E? Porque quando você diz que algum é, esse carinha que é o algum, ele vai ter as duas características, a do sujeito e do predicativo. Então, por exemplo, quando você diz assim, algum carioca flamenguista, esse carinha que é o algum, é claro que existe aquele grupo que não é o algum. Por isso que só há um grupo do E. Existe aquele que não tem o E. Então, esse carinha que está ali no grupo do algum, ele vai ter as duas características, porque algum é. Se algum é, então ele é. Esse carinha algum será as duas coisas. Isso, nossa, tá vendo? Por isso que é E. Algum é igual a E. Porque ele tem as duas informações. O E soma. Então, por isso que o algum equivale a E. Porque, caraca, demais. É isso. Mas é o que você está falando, é o que eu vou explicar, é o que eu vou sempre colocar. E isso vai servir para o que a gente está vendo aqui agora, dentro de diagramas lógicos, e vai servir para quando a gente for trabalhar a lógica de argumentação. O algum, ele pede isso. Quando eu for desenhar, eu vou sempre falar assim, gente, o algum pede interseção. Por quê? A interseção passa a ideia de E. E é o que você está falando aí. O algum é o E. É isso. O algum é o E. Sempre que a gente for representar uma frase que tem o algum, a gente vai ter que ter uma interseção. O cuidado que a gente vai ter é que a gente tem duas formas com o algum. A gente tem o algum no sentido afirmativo, igual essa que está aqui. Algum carioca é flamenguista. E a gente vai ver dentro desse bloco o algum no sentido negativo. Então, por que eu chamei a atenção de vocês no início? Quando eu represento o algum que tem a interseção, quando a gente faz a interseção, a gente define essas três regiões. A região à esquerda, a do meio e a direita. É importante que vocês entendam que a interseção propriamente dita, ela é a representação do algum no sentido afirmativo. Algum carioca que é o que a Adri está falando. Pô, se o algum é porque ele é as duas coisas, é isso. O algum no sentido afirmativo, ele vai ser as duas coisas. Então aqui, lembra que a gente fala sobre a questão da comutatividade? Será que eu posso trocar a ordem ou será que eu não posso? Pensem comigo. Ali eu anotei que algum carioca é flamenguista. Será que é a mesma coisa que dizer que algum flamenguista é carioca? Sim ou não? Aí vocês sempre vão buscar essa resposta, se é equivalente ou não, no próprio desenho. Então, esse desenho aqui, ele diz que algum carioca é flamenguista. Ele diz também, sim ou não, que algum flamenguista é carioca. Quando você olha para esse desenho está me mostrando também. Ali naquela região tem o cara que é carioca, que é flamenguista, e o cara que é flamenguista e que é carioca. E está tudo indo, e do ponto de vista lógico, isso se confirma inclusive pela comutatividade do conectivo E, que a gente já estudou aqui no curso. O E é adição. Então, carioca e flamenguista e carioca, de qualquer maneira, o cara tem as duas características. Então, a forma A ou B, ela é uma forma comutativa. Eu posso trocar a ordem. Dizer que algum aluno é estudioso é a mesma coisa que dizer que algum estudioso é aluno. Eu sempre vou poder trocar a ordem. Diferente do outro, né, Bruno? Diferente do outro, né? Do todo. Entendi. Isso, do todo. Se eu dissesse que todo carioca é flamenguista, ou até o contrário, né? Só para criar uma frase que talvez fique mais palpável. Todo flamenguista é carioca. De todo flamenguista é carioca, eu não posso dizer que todo carioca seja flamenguista. Então, para todo A e B, a gente viu que não valia essa comutatividade. Mas aqui vale. Para o nenhum, a gente viu. Isso, para o nenhum, a gente viu que valia. Nenhum carioca é flamenguista. Isso. Aí você olha para os desenhos, estão os dois conjuntinhos separados. Sim, então, se nenhum carioca é flamenguista, nenhum flamenguista vai ser carioca. Sim.
Para o algum também vai valer. Algum carioca é flamenguista, vai valer a comutatividade. Tá bom. Perfeito? E aí, lembrar, onde eu estou colocando o algum, trocar, né? Eu posso trocar pelo existe carioca que é flamenguista, há carioca que é flamenguista, pelo menos um carioca que é flamenguista. Perfeito? Pode trocar, sabe Quer por quê? fazer alguma... Sabe por que pode trocar, Bruno? Porque quando você faz essa troca, que é uma reescrita, quando você diz que algum carioca é flamenguista, é igual a existe carioca que é flamenguista, a carioca que é flamenguista, ainda que morfologicamente a gente esteja trocando um pronome indefinido por um verbo, o que para o leigo seria diferente, pronome é pronome, verbo é verbo. É importante a gente pensar no português, trazer aqui o português, não do ponto de vista morfológico, classe de palavra. Então, se a gente for ficar pensando em classe, é diferente. Algum é pronome, existe é verbo. Lembrando que o que a gente tem que pensar é no sentido, é na semântica. Então, separar na hora que estiver lendo a morfologia, porque se a gente for pensar em morfologia, algum é diferente de existe. E pensar na semântica. Por que semanticamente eles se equivalem? Por que dizer algum carioca é flamenguista é igual a carioca que é flamenguista e existe carioca que é flamenguista, ainda que um seja pronome ou outro seja verbo? Porque, quanto ao sentido, eu estou dizendo a mesma coisa. Quando eu digo algum carioca, esse pronome algum, lá na nossa tabelinha, ele é chamado de pronome indefinido e ele está no segundo bloco, que é aquele bloco de quantidade vaga, quantidade indefinida. Uhum. Esse cara que indica quantidade vaga, ele também é isso. Então, ó, ele está no grupo lá, quantidade vaga é o algum, quantidade vaga é o algum, isso aí. Então, fechou. E os outros estavam lá generalizando. Então, vê, esse cara que indica quantidade vaga, que é o pronome indefinido, por que ele equivale a verbos? Existe, por quê? Porque quando ele é usado, o que se quer ali na comunicação é dizer que existe alguém, algum carioca, existe alguém, mas que não se sabe quantificar. Olha como é diferente do que a gente estava falando antes. Todo, por exemplo. Quando você usa o todo é um pronome indefinido que semanticamente é diferente do algum. Ó, o todo, o objetivo dele não é assim, você dizer que você não sabe quantos são. Quando você usa o todo, nenhum, qualquer, o objetivo é de generalizar, trazer uma ideia de todo, nenhum, qualquer. E quando você fala o algum, você está semanticamente indo para outro caminho, embora todos sejam pronomes indefinidos. Por quê? Porque quando eu falo algum aluno chegou. Quando eu falo assim, algum aluno chegou, eu não estou generalizando. Olha como é diferente. Eu estou dizendo que existe algum, mas que eu não estou quantificando. Eu não consigo dizer quantos. E é por isso que eu quero dizer o seguinte, é por isso que o algum equivale a existe. Porque quando você usa o verbo existir, você também afirma algo que você não quantificou. Quando eu digo assim, existe, vamos lá, existe aluno aqui que vai passar no concurso. Eu não estou dizendo que vai ser um, ou serão 2, 3 ou 4. E também não estou generalizando. Olha a diferença do algum para o todo, o qualquer e o nenhum. Porque quando você usa o algum, você não está generalizando, infelizmente, você está dizendo que não é todo mundo. Então, olha a diferença. E é por isso que ele equivale ao existe e ao há. Porque quando você usa esses verbos, existe e há, você está dizendo que existe. Rapidinho. Guardem isso que a Adriana falou. Olha o que ela falou. Ela falou assim, quando você está falando que é o algum, não é todo mundo. A Adriana acabou de explicar o que vai ser regra de negação. Traz ideia de oposição. Isso. O algum não vai ser todo mundo. O que você acabou de falar aí é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? No nosso próximo encontro como ideia de negação. Vai. Porque essa divisão que você fez aí do pronome indefinido, que generaliza, para o pronome indefinido, que indica a quantidade vaga, isso aí que a gente colocou, Bruno, cara, isso é a base das questões também de português da FGV, por exemplo, que mostram que, embora a FGV, lembrando que ela vem brigar com a gramática normativa, que coloca todo mundo junto,
E o algum não é igual a todo. E acabou. A gente não pode dizer que tudo isso seja igual. A gente não pode dizer que, quando você fala todo aluno aqui vai passar no concurso, seja igual a algum aluno aqui vai passar no concurso. Então, a crítica que a FGV faz à gramática escolar é a de a gramática não diferenciar quando ensina. Tá. Aí você que está assistindo essa aula vai dizer assim, tá, a escola não diferenciou não, colocou todo lá uma tabelinha e disse assim, pronome indefinido, todo, nenhum, qualquer, cada, algum, e para mim era tudo igual. E aí a FGV vem nas provas de concursos mostrar que não é tudo igual. Tá, não é tudo igual por quê? Porque Outro parênteses, rapidinho. O que você